Nobre. Fala, meus nobres, sejam todos bem-vindos a mais um Nobrecast. Episódio, qual é o nome do episódio, Felipe? 72. Episódio 72 e hoje com um convidado mais do que especial. Primeiro porque é um amigo, uma pessoa que eu considero muito, um cara que eu me inspiro muito também. Segundo porque ele já participou do Nobrecast lá no início, quando a gente ainda fazia adaptado, com webcam sendo gravada. E terceiro, pela história dele, né? Por tudo que ele conquistou, por onde ele chegou, sair de uma garagem, de fato, e conseguir fazer aí um exit, podemos dizer que milionário, né? Vamos trabalhar aqui sem números, né? Pode falar os dígitos. Pode falar 9 dígitos, né? E vamos dar as boas-vindas a Arthur Frota, meu amigo. Prazer, meu irmão. Prazer aqui. Eu tô ficando de casa, né? De casa. É o segundo já, né? Segundo, exatamente. Pouco, se chamar mais uma vez, né? Se passar... Pede a música. Ah, então ótimo. Arthur Frota, pessoal, é um... O terceiro vira sócio. Gostei. Pronto, perfeito. Vira roxo aqui. O Arthur é fundador da Talos, que foi comprada, né, aí pela RD Station, que faz parte do grupo TOTS. Então, ele participou aqui. Quando ele participou, ainda estava na Talos, ainda veio com a camisa da Talos. E hoje ele é ex-Talos, podemos dizer assim, né? Sim. E participou aí de um processo de venda da empresa dele, fez um exit. E vai trazer um pouco aqui da sua experiência, como é que foi essa mudança, essa virada de chave. E vai ter pode ter certeza que vai ter muito conteúdo. E é uma inspiração, né? Porque é uma pessoa que saiu daqui da nossa região, da região metropolitana de Fortaleza. Uma pessoa que começou a sua empresa do absoluto zero e conseguiu chegar onde poucos chegam, né? Então, tenho certeza que vai ser engrandecedor para todos que nos assistem, para todos os empreendedores que nos acompanham. Então, fiquem atentos, compartilhe esse episódio, se inscreve no nosso canal, curte aqui, que eu tenho certeza que você vai estar nos ajudando, fortalecendo nosso trabalho e vai aprender muito. Pode ter certeza que você vai estar fazendo bem, compartilhando esse episódio com outro empreendedor que vai aprender demais com essa fera que está aqui. E aí, Arthurzão, cara, como é que tá as coisas, bicho? Cara, tá bem, graças a Deus. A gente concluiu faz pouco tempo, né, digamos assim, relativamente, a venda da Talos. A Talos, como você muito bem falou, foi fundada aqui em Maracanaú, mais precisamente no Novo Maracanaú, na Rua 14, uma casa alugada que minha mãe tinha lá, morava com ela nesse tempo, e realmente na garagem. Partimos a garagem ao meio lá e fizemos um escritório lá, e eu comecei essa minha busca de criar algo grande, que eu estava até te falando nos bastidores, né? Do que me move, né? Como empreender. Eu sempre fui um cara inquieto, um cara de gostar de construir, de impactar. E sempre botei para mim que, cara, não importa de onde eu vim, o que eu tenho, desafios, as dificuldades, eu posso construir o que eu quiser construir. Se eu tiver um propósito claro no meu coração, se eu tiver Deus, se eu tiver realmente um porquê fazer aquilo dali. E eu tinha claro que na medida que eu crescesse, como eu tinha esse propósito claro, válido e correto, mais e mais pessoas seriam impactadas nessa jornada. Então isso era meu combustível para poder construir, seja ajudar minha família, colaboradores, enfim. Então tudo isso era um combustível para continuar, perseverar e empreender. E a Talos começou ali. Inicialmente eu comecei a empreender nesse mercado em 2016, eu até te contei. Massa. Em 2016, no mercado de conversacional. E eu tinha algo claro que eu queria criar algo grande naquele tempo. E eu comecei a analisar mercado. Eu comecei a analisar, cara, para poder eu criar algo grande, eu preciso ir para um grande mercado, entendeu? Me espelhando em histórias como Apple, Microsoft, Tesla. Então eu preciso ir para um grande mercado, uma alta demanda, que consequentemente a probabilidade de eu fazer algo grande, e detalhe, nacional, eu já mirava ser nacional. Desde o início já pensava Desde o início de Maracanaú. Desde o início da garagem eu já pensava ser nacional. Era meio difícil de se acreditar numa garagem com as mesas de plástico lá, e depois que eu comprei uns birô, que ali sairia uma empresa nacional. E de fato saiu. E nesse meio de analisar mercado, foi ali que eu fundei em 2016 o MegaSac, que era uma plataforma de atendimento digital que integrava canais. Justamente porque eu observei, Márcio, em 2016, que o atendimento das empresas, o relacionamento era algo necessário para qualquer empresa. Porque qualquer empresa precisa se relacionar para poder crescer. Você se relaciona para vender, para fazer pós-venda, para fazer marketing, tudo é relacionamento.
né? Fazer suporte com seus clientes. E ao observar que as empresas tinham um relacionamento analógico, telefone era muito ruim o atendimento naquele tempo, eu comecei a olhar uma oportunidade no relacionamento digital. Não porque eu queria fazer uma plataforma de WhatsApp, mas entregar uma plataforma omnichannel que o nosso cliente pudesse escolher qual canal ele quer ser atendido, seja pelo Telegram, WhatsApp, e-mail, telefone, tudo em um só local. E o meu cliente pudesse, naquele tempo até sempre foi estruturar a jornada conversacional, seja ela humanizada, onde você pode ter múltiplos atendentes operando esses canais, ou seja ela automatizada. E a gente começou essa expectativa, essa tentativa de empreender. Inicialmente eu tinha um sócio lá no Rio de Janeiro, a gente começou a empreender, começou a dar muito certo, mas devido à dificuldade de se fazer uma plataforma disruptiva naquele tempo e até a integração com o WhatsApp, porque não tinha API oficial, a gente teve muita dificuldade de prosseguir com esse projeto. E aí, depois que foi se desenrolando, acabei que não me desfiz da sociedade, deixei o Megasac para lá e fui fundar a Talos. Legal. E foi esse sucesso, né, que muitas pessoas que estão nos assistindo conhecem. A Talos começou aqui em Maracanaú e se tornou a maior plataforma conversacional de atendimento digital do Brasil. Hoje é a maior para PMS. Hoje é a maior? Hoje é a maior. Hoje se chama RD Station Conversas e foi um deal... que eu posso dizer um deal muito inteligente, muito bem estruturado, onde a gente estrutura esse processo. Deal é venda, né? É venda da empresa, é negócio, um negócio que a gente fechou e um deal bem comum para esse meio das startups, certo? É um deal que a gente conseguiu fazer faseado, Marlis. Como a gente era uma empresa ainda jovem, muito recém ali formada, então a gente conseguiu vender uma parte da nossa operação em 2022 e concluímos a venda final de 2024. Aí foi aí nessa jornada toda concretizou um deal de 9 dígitos. Massa, cara, que massa. Eu sempre falo nas minhas narrativas aqui, Arthur, que a empresa, muitos empresários começam visando só o dinheiro, né? Visando só botar o dinheiro no bolso, pagar as contas, viver bem, comprar um carro novo e tal. E eu costumo dizer que o cara tem que ter uma empresa com propósito. Acho que quando você tem empresa com propósito, a consequência de você alcançar e fazer esse propósito acontecer a consequência, o dinheiro vem por osmose, vai acontecer naturalmente. E eu acho que tu concorda com isso também, né? Que acho que foi o que aconteceu contigo, né? Sim. Eu sempre acreditei muito realmente no semear, né? Eu sabia que eu estava sempre semeando e como eu tinha um propósito claro de impacto, que meu intuito não era eu quero fazer X milhões, eu quero ser rico. O intuito não era isso. O intuito era de fato criar algo de impacto. Certo? Algo com propósito que eu pudesse transformar empresas, ajudar empresas a crescer, e a gente virou um braço direito das empresas, principalmente na pandemia, que ela era a única forma delas vender no digital, era usando a nossa plataforma, então isso foi muito significativo. E naturalmente, por não focar no dinheiro, como você muito bem falou, não focar ali no que eu chamo de antecipar sonhos, né? De você, é um relógio caro, é um carro caro, tal. Como a gente focou no propósito, a gente foi muito bem recompensado lá na frente, porque a gente conseguiu criar o maior deal, diga-se de passagem, até para maracanauenses, né, que estão assistindo aqui entender. A Talos foi o maior deal de uma startup no estado do Ceará. A maior startup vendida no Ceará foi no Ceará, exatamente. E detalhe, uma startup bootstrap. A gente só não rodadas de captação. A gente teve um investidor no comecinho, anjo. Com capital anjo. Que tinha um percentual mínimo, né? Um percentual mínimo e era um investidor anjo com um investimento muito pequeno. Entendi. Entendeu? Mas mesmo assim a gente conseguiu criar a maior plataforma de atendimento digital do Brasil. Porque o que acontece às vezes na startup, tem várias rodadas de investimento, se dilui, fica muito diluído. Às vezes, na maioria das startups que a gente conhece de sucesso, né, basicamente os founders viram funcionários dos fundos. Né? Eles realmente, o Thales Gomes mesmo fala muito isso, né, que quando ele vendeu a EasyTax, ele não tinha nem 5% da operação. Então, realmente é algo de jornada, porque às vezes você vai muito de criar, escalar, mas escalar de qualquer jeito, já vai um insight para a galera, escalar de qualquer jeito, e às vezes você só está acelerando a tua ida para a forca. E eles são obrigados a levantar capital, porque senão quebra a empresa. Então, como a gente sempre teve uma disciplina, Márcio, de crescer de forma estruturada, de crescer com o nosso lucro, de manter margem, estruturar processos, a gente foi crescendo de forma sustentável. Independentemente
E por que a gente conseguiu fazer essa venda tão relevante e se tornou ainda mais relevante na conclusão da venda? Por quê? Porque a gente sempre tocou nossa operação muito bem azeitada, processos, comercial, marketing, a estratégia de crescimento. E quando entrou a RD, que comprou 50% da operação, a gente ganhou um sócio, na verdade. Entendi. Né? Um sócio que investiu na operação. E nesse investimento da operação, usando os nossos playbooks que a gente fez ali no comecinho da operação, a gente conseguiu acelerar e crescer muito. Ano passado, final de faturamento, a Talos atingiu perto de 100 milhões de reais de faturamento. Então foi um faturamento muito relevante para uma empresa que tem 7 anos de CNPJ. De fato, entendeu? Ela fez ano passado, em setembro do ano passado, 7 anos de CNPJ. Então, um crescimento avassalador, mas justamente porque a gente foi sempre muito focado em disciplina, gestão, cultura. Sempre foi muito forte em cultura. Quem nos acompanhava meu Instagram, acompanhava o Instagram da Talos, viu como a gente era forte em cultura, certo? Fechamentos lá, bem processualizando tudo, e a gente conseguiu escalar de uma forma muito previsível. Como é que tu adquiriu essa veia, né? Porque eu acredito que não veio isso de berço, né? Essa questão da cultura, de propósito. Tu começou meio que como programador, como na tua parte de TI, né, e tal. Como é que tu desenvolveu essa parte de gestão e abriu esse teu campo de visão para essa parte de focar na cultura, focar no resultado, focar na gestão, no processo? Porque eu acho que isso é a dificuldade de 90% dos empreendedores brasileiros. É não ter essa parte clara de como organizar a empresa, os processos e tal. Excelente pergunta. Eu sempre tive uma veia muito empreendedora. Eu venho de família naturalmente empreendedora, que não são de empresários, né, de grande sucesso, mas venho de família que tem muitos comerciantes, muitos negócios, assim, sempre foi dono do seu tempo de criar possibilidades, enfim. E eu sempre me vi um cara empreendedor, de querer construir, de querer transformar a minha realidade, a da minha família. Eu sempre fui um cara inocente para sonhar, Marlis. Eu sempre fui esse cara de entender que a barreira, a dificuldade estava só na minha cabeça. Eu poderia superar o que eu quisesse superar, desde que eu quisesse superar e tivesse força, disciplina para trabalhar todos os dias em prol disso, certo? E baseado nisso, eu entrei em tecnologia desde muito novo, fui professor também da Escola Técnica aqui de Maracanaú, de TI, inclusive meus primeiros colaboradores de TI eram alunos meus, eram meus alunos. Legal. Que trabalhavam na garagem lá comigo, meus 2 primeiros programadores. Legal. Então, assim, então eu sempre tive isso muito claro, que eu queria empreender, que eu queria criar negócios. E eu sabia que eu precisava ser um administrador, que eu precisava ser um cara de gestão, entendeu? E quando eu fiz ciência da computação, eu fiz muito com um olhar de negócio. Eu era um cara técnico, assim como você é contador, mas você é um cara muito de negócio. Total. Então, assim, a gente que é empreendedor, a gente não pode dizer que a gente tem uma área. Minha área é essa. Né? Sucesso não tem área. Você, para ter sucesso na vida, você tem que ser um cara que joga nas 4 linhas, nos 4 cantos ali, entendeu? Conhece todas as posições. Conhece todas as posições. Precisar ir para as zagas, precisar ir para o meio campo, ou ir para o ataque, ou ir para o gol. Entendeu? Perfeito. Porque a gente empreendedor, a gente faz muito isso. E eu fiz muito isso. Então, baseado nisso, eu sou formado em ciência da computação, mas eu sempre tive um olhar para negócio. Trabalhei, por exemplo, como técnico de TI lá na Smaltec. Legal. E, cara, dentro da Smaltec eu era técnico, mas eu tinha visão de negócio. Eu já era líder lá, eu apresentava indicadores para gestão, eu fazia reuniões com colaboradores. Então, já tinha uma visão que a TI, Malisson, era uma parte fundamental de qualquer negócio naquele tempo. Porque, e a pessoa que entendia de TI, ela tinha que entender de negócio. Vou dar um exemplo. Para mim fazer um sistema financeiro, eu tenho que entender de finanças. Tem que entender de finanças. Então não tem como você criar um sistema se você não entende de operação, de negócio. Então eu sempre tive um olhar para negócios. Legal. Baseado nesse olhar para negócio, eu sempre estudei muito, eu fui muito autodidata para adquirir novos conhecimentos. Eu sempre busquei muito estudar. E nessa minha busca de estudar, eu fui encontrando a resposta para os desafios que eu ia ter no dia a dia. Então você perguntou aqui para mim, Arthur, como é que tu aprendeu a parte de gestão, liderança, cultura? Cara, grande boa parte eu não me preparei 100% para estar 100% pronto em empreender e criar. Não foi perfeito assim. Então eu fui empreender. Eu fui criar meu sistema, eu fui descobrir o ICP correto, o ICP é o cliente ideal para comprar o teu produto, né? Então eu fui basicamente fazer todo o playbook, né? Todo manual, playbook é manual, todo manual de crescimento, de escala, e eu fui tendo desafios na escala. Porque vai aparecendo, né?
É que nem você. Então você está crescendo aqui o seu negócio. Inclusive, parabéns, né? Mudou muito da última vez que eu vim aqui. E na escala, não tem fórmula mágica. Vai quebrar coisas, vai ter problemas para você resolver. O problema é não crescer. Então, cresce e arruma. Cresce e arruma. Então, a gente sempre teve isso muito na cultura. Sabe como foi que eu aprendi de cultura? Foi aqui em Maracanã, hoje a gente chegou a ter 80 colaboradores. Em 2020, a gente já tinha 80 colaboradores. Eu acho que tu chegou até aí na sede lá no Maracanã. Foi sim. Tinha 80 colaboradores e eu descobri cultura quando eu precisei demitir 50% desses colaboradores. Por quê? Por desalinhamento cultural. Por desalinhamento cultural. E eu fui aprender sobre cultura aí. Entendi. Então eu fui aprender com desafios. Entendi. E eu fui fazer o quê? Humildemente, fui desligar colaborador, fui definir minha cultura, qual era o código de conduta que eu queria, que não tinha. Foi crescendo, foi contratando. Exatamente, fui contratando e eu fui entendendo, cara, não tem como eu passar dessa barreira se eu não tiver uma cultura forte. E foi ali que eu fui tornando minha cultura forte. Entendi. E ficou muito mais claro eu contratar. Ano passado a gente chegou a ter 250 colaboradores. Ficou muito mais claro porque eu já entendia da cultura e qual era a cultura que eu aceitava, qual era a cultura que eu não aceitava, independente da pessoa. Bato muito nessa tecla. Então, assim, eu fui aprender sobre vendas na necessidade de vender mais. Entendeu? Eu fui aprender sobre gestão na necessidade de... Uma coisa é eu gerenciar 10 pessoas, outra coisa é gerenciar 250 pessoas. Eu não tenho mais acesso a todos os colaboradores. Eu tenho abaixo de mim diretores, gerentes, supervisores, entendeu? Então, eu fui aprender com os desafios. Então, o conselho que eu dou para os empreendedores é, cara, cresça. Foque em crescer o seu negócio, mas foque em estruturar o seu negócio. Porque vai ser sempre esse ciclo, né, é o PDCA, vai ser sempre esse ciclo ali eterno de você corrigir, executar, refazer, e é sempre esse ciclo que tem que estar sendo feito dia a dia para você conseguir crescer de uma forma sustentável. O problema é que tem muitos empreendedores que não crescem porque tem medo de crescer, porque tem medo de... Acha que estagna, já bota a culpa no colaborador. Porque, gente, é muito difícil. É só o que tem. Difícil é você. É você que precisa mudar. Porque liderança, cara, não é uma coisa que você nasce. Você aprende. Você adquire esse conhecimento. Adquire esse conhecimento. E você não pode se limitar. Então, cresça, porque eu vejo muitas pessoas que têm medo de crescer. E do mesmo jeito que as pessoas que não têm medo de crescer, elas precisam entender que elas precisam, para atingir novos e novos níveis, elas precisam otimizar, melhorar tudo aquilo. Então, eu tive sempre essa mentalidade de entender que era um ciclo, que eu sempre teria que estar crescendo e estruturando. E esse foi o meu foco. Quanto antes o pessoal entender isso e entender que isso é natural e vai ser para sempre assim dentro do negócio, mais fácil vai ser ele crescer, né? Exatamente. Então, muito mais previsível vai ser também o crescimento. Certo? O nosso crescimento sempre foi muito intencional e muito previsível. A gente sempre foi muito bom de planejamento, de entender quanto é que a gente ia crescer no ano e entregar aquele crescimento no ano, certo? Entregar aquele crescimento no ano justamente porque a gente tinha uma conduta de gestão, não era aquela conduta que eu iniciava o ano e rezava no final do ano para poder bater a meta. Era uma cultura de acompanhamento. A gente tinha rituais. Certo? Porque cultura, Marlos, você sabe muito bem que ela não é definida uma única vez. Ela é feita todos os dias. A construção da cultura é todos os dias. E quer ver ela se perder? É parar de ter esses rituais que reforçam a cultura diariamente. Então a gente tinha esses rituais muito claro. Era por isso que o nosso crescimento era sustentável, era previsível e era escalável. Massa. É por isso que quando entrou a RD Station, a gente cresceu o que cresceu. Porque a gente tinha isso muito claro. Já tinha muito claro. Desde o começo. A fórmula já estava montada, era só... Eu brinco, eu faço a seguinte analogia. Antes da RD Station comprar, a gente já tinha uma Porsche montada, só que tinha pouca gasolina. Quando entrou, só botou mais gasolina. Aí é sucesso. Aí ela anda. Aí ela correu muito bem. Correu rápido, né? Que massa, cara. Legal. E eu falo muito isso. Pra galera que tá começando, às vezes, tá iniciando um negócio, definir a cultura. E aí, definir missão, visão, valores, propósitos. E não só, sempre deixo claro, não só para botar na parede ou para botar lá no site institucional da empresa. É para, de fato, nortear tudo. Porque quando você tem isso claro, que é o código de conduta e tal, como você falou, fica mais fácil você contratar. Fica mais fácil para você fechar uma parceria. Fica mais fácil para você ter um alinhamento com a sua liderança, saber se aquela pessoa tá alinhada à cultura e, de fato, ela vai fazer com que você chegue no próximo nível. Eu vou dar um exemplo. Além da missão, visão, valores, a gente tinha a nossa essência lá. A gente criou esse negócio. A gente é a essência. A nossa essência é ser desenrolado. Eu era o fundador. E o cara mais desenrolado lá era eu. Tu desenrolava tudo.
E eu dava esse exemplo para as pessoas, para se desenrolar também. Tem que dar o exemplo. Porque eu vejo muitos empreendedores que definem cultura, botam na parede e eles não são exemplos disso. Não seguem. Aí como é que vai fortalecer a cultura? Eu vou dar outro exemplo. Um dos nossos valores era transparência. A gente sempre cobrava transparência e o mais transparente tinha que ser eu lá dentro. Lógico. Perfeito. Entendeu? O mais transparente tinha que ser eu. Então a gente sempre tinha o exemplo. A liderança era o exemplo lá na nossa operação. Então a cultura é feita de resultados, é feito de exemplos e é construído todos os dias. Massa, cara. Isso é uma coisa que eu acredito demais. Eu aprendi isso, acho que uns 2 anos, né? E mudou, virou a chave. Virou a chave porque de fato você começa a ter um norte que norteia toda a companhia, toda a empresa, né? Tanto para resultado, como para contratação, enfim, tudo. E a gente fica tudo mais fácil. Tem que dar um exemplo. Fica tudo mais fácil. Exatamente. Fica tudo mais fácil. Você tem um norte. Você consegue cobrar, você consegue demitir um funcionário baseado naquilo, consegue suspender, enfim, consegue contratar também baseado naquilo, consegue promover. Sim. É muito mais fácil, né? Muito mais simples sustentar todo esse processo, né? Exatamente. E eu vejo que é algo que até é difícil do empreendedor entender, muitos empreendedores, que eles acham que eu contratei um colaborador, pago o salário, ele tem a obrigação de entregar esse resultado. De fato, tem os acordos de resultado, certo? Mas, naturalmente, quando você tem uma cultura muito mais definida e que as pessoas realmente são guardião ali daquela cultura, que você cresce tanto que as pessoas mesmo são guardião dessa cultura, espelhe as pessoas que não estão alinhadas, naturalmente os teus resultados ficam tudo muito mais claro e muito mais previsível, porque as metas que tu colocam, tu tá alicerçado à execução, porque a cultura é a alma de executar. Concorda comigo? Total. Que, tipo assim, nada adianta eu ter apenas o corpo se eu não tenho a alma. Tem que ter alma. Então, você contratar pessoas, você está formando o corpo da sua empresa. E a cultura é a alma, que vai conseguir fazer com que as pessoas tenham naturalmente como é que eu posso dizer? O modus operandi. Eu gosto muito dessa visão da cultura. O modus operandi de como fazer, executar, de como desenrolar. Porque eu vou dar um exemplo. Muito se fala também de playbooker, fazer processos, né? Precisa ter processos e precisa ter. A gente sempre foi muito exemplar em processo. A gente tinha um setor lá que eu fundei, que eu criei, que se chamava BizOps, que era um setor focado só em dados, processos e projetos. Então, todos os projetos dos setores passavam por esse setor de BizOps. Esse setor organizava processos, implantava sistemas, implantava indicadores. Eu tinha esse setor lá dentro da operação. E, naturalmente, era tudo muito mais claro para as pessoas executar o que estava previsto lá no planejamento, nos processos, baseado na cultura. Porque, concorda comigo, que o processo você desenha baseado no passado. Sim. Só que concorda comigo que todo dia tem desafios também novos, que não está playbookado o processo. E a cultura é o modus operandi da pessoa. O que elas vão fazer em meio a esses desafios? Vão ligar para o Marlisson? Do processo, o que eu vou fazer? Vão ligar para o Marlisson ou elas vão tomar atitude para resolver algo? Entendeu? Então isso também é cultura. Que é onde entra o desenrolado, a essência. Né? Exatamente. E é onde entra realmente o desenrolado e é onde entra o protagonismo dos colaboradores. Porque a empresa de sucesso dá palco, vez para os colaboradores serem protagonistas. Eles não são reféns só de uma pessoa ou do fundador, do dono que se acha autossuficiente. Isso taxar que não vai ter sucesso essa empresa, porque você não é super-herói, você não consegue fazer tudo, então você precisa de pessoas. E a cultura realmente é essa alma que alicerça esse crescimento. Massa, cara. Falando sobre essa questão do time, né, Arthur? De fato, tu falou uma coisa interessante. Sair de 20 e passar a 200 é uma diferença gigantesca, né? E também tem muito do que tu falou da galera achar que tá difícil contratar e tal. Tu enfrentou, nesse período de crescimento da Talos, tu enfrentou algum desafio nessa questão de contratação? Eu vi que teve uma mudança da Talos, saiu do Maracanaú, foi para Fortaleza e tal. Houve um desafio nesse sentido? Como é que tu superou esse desafio na questão de time, de formação de time, de liderança e tal? Cara, desafio tem. Sempre tem. Não só porque tá no Maracanaú, mas é porque a gente tá no Nordeste, no Ceará. Você vai para São Paulo, você vai fazer uma startup em São Paulo ou Florianópolis, você bate, eu brinco que você dá um chute na árvore, cai 10 close, cai 5 SDR, cai um monte de CS, entendeu? Entendi. Em Maracanaú você não vai achar. Onde é que eu ia achar CS? Eu for lá no Cine, lá do Maracanaú, eu consigo achar CS, close, SDR, entendeu? Eu não consigo achar as profissões que a gente, programador, muito menos, entendeu? Naquele tempo. Então, sabe o que eu me tornei, Márcio? Eu me tornei uma escola. Entendi. Porque a gente realmente foi tornamos uma máquina de capacitar colaborador. De formar gente aqui. De formar gente. Eu contratei muita gente de call center e transformei em vendedor na Talos. Contratei muita gente que era estagiário de TI e transformei em excelentes programadores. Eu tenho até casos de pessoas que eram operador de máquina,
de um açaí, assim, daquelas, não aquelas coisas de pallet, né? Sei. Pra Empilhadeira. O Rafael trabalha até hoje lá. Hoje é um dos nossos melhores programadores. Que massa, cara. Entendeu? Um dos nossos melhores programadores lá. Então, a gente ensinou a programação para ele. Então, assim, a gente se capacitou muitas pessoas nesse processo. Então, eu foquei nisso. Eu não foquei em reclamar, achar que estava errado o mercado, é o político, é isso, é aquilo. Eu foquei em resolver o problema. Então, a gente foi se capacitando. Então, dificuldade a gente teve e a gente, basicamente, a gente foi criando essa escola para poder ensinar. A nossa ida para Fortaleza foi muito por conta de infraestrutura e por conta também de escala. Como eu ia precisar contratar muita gente, a probabilidade de eu contratar mais rápido em Fortaleza era maior. Entendi. A escola não estava dando tantas pessoas como a Thales estava precisando. Né? E teve também um pouco de... válido falar aqui, sem levantar nenhuma correia política, teve também uma parte também tributária, uma eficiência tributária. Lá em Fortaleza estava uma lei recém-aprovada para a questão de dedução de imposto de empresas de startups que passariam a pagar 2% de ISS. Sim. Então, isso era realmente também uma eficiência... Era uma eficiência tributária também, teve esse ponto também. Legal. Mas mais por conta realmente de infraestrutura, aqui a gente não conseguiria ir para mais... A gente já estava na cobertura lá do Business Place, a gente não tinha mais andares para onde ir, para poder botar mais salas, e a gente foi para Fortaleza e pegamos lá 1.500 metros quadrados lá, e a gente montou nossa operação nova lá em Fortaleza, estruturamos, reformamos e tocamos essa expansão lá em Fortaleza. Visando também acelerar as contratações. Entendi. A gente não deixou de contratar gente de Maracanaú, inclusive nem demitimos pessoas, enfim. A gente continuou contratando gente e realmente a gente só se abriu um pouco mais. Entendi. Legal. Funciona ainda lá, Arthur, hoje? Não no mesmo prédio, mas no prédio do lado lá, que é perto do McDonald's. Eu me esqueci o nome do prédio. Mas a central da RD Conversas Isso, é aqui ainda? É aqui ainda. Que massa, cara. Legal. Aqui. Inclusive, diga-se de passagem, o RD Station Conversa, que era a antiga Talos, hoje é uma das principais fontes de receita da RD. Que massa. E eu acho que logo vai passar até o faturamento do RD Station Marketing. Hoje a máquina de venda já vende mais do que o RD Marketing. Já vende mais do que o RD Marketing, que é um dos principais, né? Foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Mas é só para diga-se de passagem, da relevância para o produto para RD e do sucesso que foi a compra. Compensou para eles Compensou também. Demais. Então, assim, é um sucesso que foi bom realmente para os planos da TOTS e da RD, entendeu? Isso é legal para mim porque me orgulho, né, em saber que um dos motivos de eu ter feito a venda, Malisson, foi porque eu sempre falei desde da garagem que a gente seria a maior plataforma de atendimento digital do Brasil. E quando eu fiz a venda foi com o intuito de entregar aquela minha promessa. De falar, cara... eu preciso de um parceiro forte para entregar aquilo que eu falei na garagem. Massa. Entendeu? E era o propósito, a visão. Né? E a gente conseguiu, né, se tornar a maior plataforma de atendimento digital do Brasil. Hoje é a maior? Hoje é a maior. Para PMEs é a maior do Brasil. E tu consegue quantificar isso porque tem a questão da quantidade de conversas lá com o WhatsApp, né, e tal. Consegue provar isso, né? O próprio WhatsApp consegue dar reportes, né, de empresas que têm maior volumetria. E a gente tem uma noção também de mercado, né? A gente tem uma noção de potencial de mercado e o tamanho que a gente tem o market share do mercado. Top demais, cara. Que legal. Então, para fechar essa parte da equipe, do time, né? A solução para a gente, para a pessoa que fala que não tem gente e tal, formação, né? Formação nas pessoas. Isso. Eu fui para um treinamento em São Paulo e foi falado justamente isso, pelo Flávio Augusto, pela galera lá. A gente não tem uma empresa do que a gente faz, a gente tem uma universidade, a gente tem que formar pessoas, né? Então, se a gente entender isso, que a gente tem uma empresa de formar pessoas, formar gente, fica mais fácil para a gente crescer, né? Flávio Augusto fala que ele só criava uma nova escola de inglês quando ele tinha as lideranças já formadas. Então, isso dá uma virada de chave muito grande. A gente tem que trabalhar muito nessa formação das pessoas, né? E um detalhe, viu, Malisson? Eu vejo muitas pessoas também reclamando que tem mão de obra júnior, né? Eu preciso contratar gente mais sênior e tal. Mas, cara, se eu te falar que as pessoas que mais performavam na Talos eram pessoas que eram mão de obra júnior, que passaram pelos nossos treinamentos, que tinham total alinhamento cultural com a gente, eram as que mais performavam na empresa dos caras de mercado que eu pegava. Que via cheio de vício, de cultura, enfim. Pois é, o enfim. ruim de contratar, às vezes, um sênior é isso. Vem com vício, vem com a cultura dele já na bagagem. Dele. Então, assim, eu tive realmente muita sorte em contratando mão de obra júnior e formando. Então, além de ser bom, capacitar, porque você tem a necessidade para poder ter mais pessoas no teu time, você vai estar criando um colaborador que é muito mais fiel e muito mais veste muito mais a camisa no dia a dia. Então isso é o retorno também da capacitação. Entendi.
É porque o cara tem a questão da gratidão, né? Sim. Pela oportunidade e tal, por estar crescendo ali. Exatamente. Então, assim, é algo que precisa fazer parte da cultura, né? Das empresas. Esse processo de formação que vocês tinham lá, tinha já uma metodologia para isso? Ou era algo estruturado, PDI e tal? Ou era algo meio que, como a gente fala aqui no Ceará, na tora, né? A gente não começou na tora ali do dia a dia. Normal. Mas depois a gente foi profissionalizando, a gente montou um RH grande, né? Só o nosso RH tinha 11 pessoas contando com a gerente, então a gente tinha pessoas para recrutamento, pessoas para treinamentos, então a gente foi estruturando isso com o nosso crescimento. Não começou perfeito não, tá, pessoal? Não adianta você querer estar perfeito. Cada empresa tem a sua fase, eu costumo dizer até o Arthur. Né? O Arthur, se você for assistir o podcast que eu estava aqui antes, totalmente diferente. Então, naturalmente, o empreendedor precisa mudar também. Então, do mesmo jeito, a gestão, os processos, como você faz aquilo dali. Uma coisa é eu vender quando eu tenho 10 funcionários, outra coisa é eu vender numa escala maior. Entendeu? Então, naturalmente, a gente vai criando essa estruturação da empresa com o tempo. Mas no começo era na tora, mas depois a gente foi sistematizando e estruturando isso. Eu tenho uma percepção de que quando o cara está no começo, é fácil porque o cara consegue resolver tudo, né? E quando o cara chega num certo nível que já tem diretoria, que já tem gerentes e tal, fica mais fácil também de gerenciar, porque já tem cada um do seu quadrado, fica mais fácil. Mas eu acho que fica mais difícil. Tu acha que fica mais difícil? Eu acho que fica. Na minha percepção, como eu não cheguei nessa fase ainda, eu tô no meio, que para mim eu acho que, na minha visão, tem sido mais desafiador, que você nem tem caixa para contratar todas as pessoas que você precisa, e também não é tão pequeno que você consegue resolver tudo, né? Então, a dica que tu dá para quem tá nesse meio tempo, que é onde eu me considero hoje estar, né? É nesse meio campo ali entre o cara que deixou de ser o que resolve tudo, de ser o empreendedor, o empreendedor, né? E tá começando a, de fato, estruturar, a ter uma empresa, de fato, que tem lideranças, que tem gestão, que tem processos, e tá nesse desafio ali de formar essas lideranças, de formar um modelo de gestão legal, de formar uma máquina de vendas legal, que faz com que a empresa tenha uma sustentabilidade. O que é que tu indica para esse cara que está nessa fase, né? Que já está nesse meio termo, né? Nesse meio termo. Nem é grande ainda que tem tudo formado bonitinho, direitinho, e nem é pequeno que ele consegue resolver tudo, né? O mesmo conselho que eu dou para qualquer tamanho é a busca da excelência contínua. Então, basicamente, eu entendo que uma pessoa que está no nível que você está me descrevendo, ela já tem consciência de departamentos, de setores. Total. Por que é importante falar isso? Porque tem muitas pessoas que não têm essa consciência. Não tem essa consciência ainda. Não sabe a consciência de como é que é um funil de vendas, não tem essa consciência, então é importante, eu já entendo que essa pessoa nesse nível já tem essa consciência. Se não tiver, buscar esse conhecimento primeiro, né? Exatamente, de tipo entender o que é. Porque venda, depende se é offline, digital, cara, eu me tornei um especialista em venda, eu entendo qualquer máquina de vendas. Porque vendas, qualquer máquina de vendas é um funil. Que quanto mais você impacta lá em cima, maior probabilidade embaixo, e cada step desse funil eu tenho processos, eu tenho execuções, e eu tenho que ter a excelência em cada execução dessas etapas para conseguir otimizar o final do funil, concorda? Total. Então, venda é isso para todo mundo. Então, uma vez que você já tem essa consciência, o conselho que eu dou é essa otimização contínua dos teus processos e o crescimento de forma saudável e sustentável em cima desses processos, entendeu? Então, basicamente, é você conseguir, principalmente nessa fase, ter mais verba em marketing e vendas para conseguir crescer. Uma vez que você tem mais dinheiro, você consegue nutrir e reinvestir na tua operação, porque uma coisa que eu vejo também que muitos empreendedores cometem, que eles focam em máquina de vendas, faturam mais e já pega logo o dinheiro e bota no bolso. Então você tem que entender que você está financiando, você está estruturando um crescimento e você precisa entregar esse crescimento, sustentar esse crescimento. Então o conselho que eu dou é foque em crescer mais, mas foque também no olhar, tenha o seu olhar clínico, certo? Tenha o seu olhar clínico para otimização contínua na sua empresa. Seja nos processos de vendas, de como você aumentar a tua taxa de retenção, de como você melhorar o NPS com seus clientes, porque caso contrário tu vai aumentar teu churn em cima da tua operação. Então ter essa consciência de excelência é o mesmo conselho de qualquer fase da empresa. Legal. Porque a empresa, mano, isso é sempre isso, é estruturação, cresce estrutura, acabou-se. Não tem segredo. Concorda comigo? Concordo, total. Só muda são as fases, que uma coisa é você tá acelerando a 50 por hora e tá corrigindo, outra coisa é tá acelerando a 150 por hora e tá também trocando pneu.
Por que eu te falei que era mais difícil quando está numa fase grande e não fica mais fácil? Porque o erro da gente, do ser humano, é achar que dinheiro resolve tudo e achar que é só faturar mais que também resolve. Não é. Então, uma vez que você está muito grande, que a tua voz já não chega mais em todos os colaboradores, você precisa ter uma camada de gestão muito bem alinhada para conseguir descer as coisas corretas. Do mesmo jeito, a otimização de processo, a execução das coisas, o controle da execução muito no detalhe para conseguir fazer corretamente. Então, é mais difícil porque tu precisa trabalhar com muito mais inteligência. Porque uma coisa é tu coordenar 10 pessoas, que num grito na tua sala... Tu consegue ver em um grito na tua sala, tu consegue fazer o negócio funcionar. Por exemplo, a gente veio aqui, rapidamente aqui tu passa nos setores e consegue ter o contato, perguntar como é que está o cliente tal, escutar. Então, até mais fácil. Na operação com 200 e tantas pessoas, eu já não conhecia mais nem as pessoas direito. Entendi. Eu já não conhecia mais nem as pessoas. E para você conseguir manter a excelência e continuar crescendo, você tem que ter um modelo de gestão muito mais consolidado do que uma fase anterior. É a diferença. Total. Porque no começo, usando a tua frase mesmo, no começo é um pouco na tora. Até o modelo de gestão é meio que na tora. No grito, é no olhar, entendeu? É no feeling. Entendeu? Mas depois ele precisa ser um crescimento muito mais inteligente. E é mais difícil porque muitos empreendedores têm dificuldade para vestir essa roupagem diferente na mudança da empresa. É por isso que muitos empreendedores estagnam não crescem mais. Porque eles não conseguem superar essa barreira. É como se ele só soubesse executar daquela forma. Só chega até ali, dali para frente ele não sabe mais o que fazer. Exatamente. Então, eu sou formado em ciência da computação, certo? Mas, cara, gestão, processos, é ciência exata. Então, você tipo assim, é uma linha fabril. Você tem o começo, meio e fim, precisa definir esse começo, meio e fim, e tu precisa gerenciar e metrificar a qualidade desse começo, meio e fim. Acabou-se. E acabou-se, entendeu? Gestão não tem muito segredo, não. Então, você não precisa romantizar muito o modelo de gestão. Acho que você precisa ter números na palma da mão, você precisa ter processos muito bem definidos para todo colaborador, as POP muito bem detalhadas, né? Com clareza, que são os playbooks, né? As POCs são os playbooks, que você tem que estar como executa aquele projeto muito bem definido, porque naturalmente na escala tu tem um guia que consegue sustentar o crescimento. Massa, entendeu? Massa. Cara, muito bom. É exatamente isso. Além do comercial para esse cara, tu acha que ele deveria focar? Qual outro setor que tu indicaria o cara focar? Processos? RH? Cara, eu sempre gostei muito de focar aquilo que é o core do negócio, né? Cada negócio tem seu core, né? Sim. Eu vou dar um exemplo. Qual o core do meu produto lá com a Talos? Era produto, era sistema. Era o sistema em si. Então eu tinha que olhar muito, eu como CEO, eu ainda tinha que olhar muito claramente o sistema, conversar com o CTO, ver como é que tá, os bugs, enfim, incidentes ali na operação. Então, no meu caso, era o meu core. Entendi. Mas para um cara que é dono de um depósito, uma coisa de construção, ele tem que olhar para o estoque. Porque se ele não tem estoque, ele não tem venda, concorda? E se ele vende muito, ele tem que segurar o estoque. Exato. Entendeu? Então ele tem que estar olhando para curva A, curva B. Exatamente. Do mesmo jeito, eu tinha uma esteirinha que eu tinha que olhar. Exemplo, eu tinha vários setores lá de apoio, né? Mas eu brinco que... brinco não. O setor mais importante era o setor de vendas. Porque eu tinha que ter um capitão na linha de frente trazendo crescimento para a operação para que eu tenha dinheiro para investir no restante do departamento. Mas eu, como CEO, não posso ter... esse aqui é meu preferido. Deixa eu olhar só eles. Não, eu tinha minha rotina claramente que eu dava mais atenção nos setores que mudavam o ponteiro. Legal. E quais eram, né? Eu tinha claramente que ter, já que a minha venda era 100% inbound marketing, eu fazia tráfego pago. Era 100% inbound? 100% inbound. 100% inbound. A gente vendia muito no inbound. Muito. Massa. A gente gastava mais de meia milha só em tráfego pago. Agora tá mais desafiador, né? Mas ainda continua sendo o principal hoje. Para quem não sabe, é desafiador. Verdade. Então, aí, quando o cara do tráfego pago fala isso, ele tem que... Pai, vamos estudar mais aqui. Tem gente que está ganhando dinheiro. Tem que se posicionar com isso. Legal. Mas lógico, não adianta você se depender só disso. Né? Você tem que ter outras fontes de aquisição de leads também. Eventos, tal, SDR, outbound. A gente só tinha só essa. Por quê? Porque a gente teve 7 anos, né, de CNPJ, né, de crescimento para fazer a venda de 9 dígitos. Então, nesses 7 anos de CNPJ, eu não tinha muito tempo principalmente no earnout, na venda final, não tinha muito tempo de reinventar a roda. Eu foquei naquilo que já funcionava. Mas, logicamente, se eu fosse fazer mais outro ciclo de 7 anos com a Talos, eu ia testar novos canais. Por quê? Porque eu ia bater numa barreira também. Eu precisava ter outras frentes, que não é que uma anula a outra, porque eu preciso ter várias, porque no dia que uma cai, eu tenho outra que sustenta. Sim. Então, naturalmente, eu estava olhando marketing,
Porque naturalmente eu controlar o funil de marketing, eu consigo controlar o funil de vendas. Total. Porque não tem como eu bater meta em vendas, pessoal, se tu não controla a aquisição de clientes, senão o vendedor depende da sorte dele, ele fica muito mais ansioso. Então eu olhava a meta do marketing e detalhe, a gente tinha um número tão preciso no nosso comercial que eu sabia o dia que o meu marketing tinha que bater a meta de geração de leads para o comercial bater a meta. Entendi. Porque, se não batesse no marketing, tu já acendeu o alerta. Porque só concorda comigo que toda venda tem um ciclo de vendas. Total. E um ciclo de vendas tem dias, né? O ciclo tem dias. Total. Tem pessoas que têm ciclo de venda de um dia. O meu ciclo de venda, por acaso, era 15 dias. Então, se o meu marketing não batesse a meta dele até o 15º dia do mês, o comercial não ia ter time para bater a meta. Entendi. Então a gente tinha esse controle no detalhe. O marketing comercial era um responsável só ou era separado? Setores separados. E aí tinha briga sempre, né? O marketing tá mandando lead. Tinha, mas na minha mão eu tirava essa... Não rolava porque eu ia em cima do número. Cara, contra números quantitativos. Eu ia em cima do número, entendeu? E, logicamente, eu não era de escolher culpados. Eu sempre estava olhando, tá, beleza. Tu não bateu a meta, a culpa é do vendedor. Tá, mas qual é o teu plano de ação aqui para poder otimizar? Perfeito. Porque não é possível que tu não tenha erros aqui. O cara nem me questionava. Okay. Aí ele me entregava meu plano de ação para arredondar mais o setor. Do mesmo jeito eu estava cobrando vendas. Tá, beleza, o marketing não bateu. E agora? Qual é o plano de ação? Vamos fazer o quê? Vamos dependendo do marketing? Exatamente. Tu tá com a taxa de conversão de X%. Como é que faz para tu aumentar essa taxa de conversão? Não é possível que não tenha gaps aqui nesse processo. Vamos trabalhar com o que tu tem, né? Porque concorda comigo que se tu aumenta a tua taxa de conversão em vendas, tu precisa gerar menos leads. Se o marketing mandar menos leads, tu vai conseguir bater tua meta de toda forma. Mas como eu também era muito sábio no planejamento estratégico, eu estrategicamente, intencionalmente, eu sempre era... É o conceito da Google, por exemplo, também, né? A gente tinha sempre 3 metas, né? A meta mais bem pé no chão, certo. A meta ok, racional e a meta meio tiro na lua. Agressiva, entendeu? Então, basicamente, eu drivava meu time sempre na agressiva. Então, eu ficava sempre nesse basal aqui. Entendi. Então, você está sempre batendo. Entendi. E a RD estava ciente dessa meta. O que tu estava no planejamento estava Exatamente. Então, eu controlava muito claramente, tinha muito... tranquilidade nos números para entender a meta do marketing que desce para o pré-vendas, que desce para vendas, que de vendas desce para implantação. E de implantação eu tenho um CS que vai cuidar desse cliente e eu tenho o produto que sustenta ponta a ponta. Então, naturalmente, eu estava olhando essa linha Fabril todos os dias, tendo reuniões tendo os seus indicadores e mantendo aqueles indicadores. Exatamente, cada um. Porque, por exemplo, se eu aumentasse meus incidentes em TI, erros na programação... Churn. O potencial de churn ia ser muito maior, principalmente nos novos clientes, que o cara acabou de entrar. Ele não atingiu a etapa de adoção. Ele está na fase de maturação, de adoção. Esse cliente tem uma experiência negativa, ele vai sair. Então, a gente já tinha essa previsibilidade para entender o potencial de perca que a gente tinha de receita, baseado nessa instabilidade. Então, eu estava olhando naturalmente essa escadinha, essa jornada, esse trilho para garantir o crescimento sustentável do negócio. Porque a missão do CEO, independente se é pequena empresa, grande empresa, é fazer a empresa crescer. É fazer a empresa crescer. E crescer sustentável, né? Dando lucro, crescendo sustentável. Então, baseado nisso, eu estava olhando aquilo que mexia o ponteiro da minha empresa. Top. Massa. Entendeu? E financeiro tu não olhava, no caso? Olhava também o financeiro. Não tinha como não olhar o financeiro. Tem que olhar, né? Eu tinha minha reunião de board com meus diretos, né? Que eram meus diretores direto, presencial a cada 15 dias e eu tinha presencial com todo mundo, né? Com todo mundo a cada 15 dias e tinha reunião de alinhamento one-on-one, individuais, uma vez por semana. Massa. Com eles, entendeu? Top. Pra ver como é que foi a semana e tal, enfim. E eles tinham todos os dias com o time deles. Quais os principais indicadores que tu olhava? Nessa época? Cara, nesse tempo era geração de receita, geração de lead, marketing, geração de lead. Eu olhava todos os setores, né? Eu tinha que olhar a eficiência, eu tinha que olhar a EBITDA, eu tinha que olhar tudo, entendeu? Mas os principais, assim, que vai servir pro pequeno e médio que tá nos assistindo. Principalmente, você perguntou do financeiro. Principalmente, cara, se eu tô olhando vendas, fazendo vendas crescer, mas o financeiro é um setor de apoio, não é um setor core. Sim. Concorda? Mas concorda comigo que se eu não tô olhando o EBIT, não tô olhando a margem de lucro, tô só contratando gente, eu posso estar indo pra vala. Total. Entendeu? Então tem que olhar também o financeiro. Não tem como eu só dizer, eu só olho o crescimento. Então, não tem, como aconteceu isso comigo. Foi um caso que eu sempre comento, Arthur. Em 2020, a gente olhou para o número, a gente estava faturando 400 e deixou uma margem de lucro no final do ano de 210 mil. E aí a gente dobrou o número de clientes, dobrou o faturamento, só que eu fui olhar a margem de 210, caiu para 200 mil em 2 anos. Então foi aí que a gente, olhando para os dados, a gente identificou que o quê?
contrato cresceu defasado, a gente cresceu errado, né? Cresceu a gente cresceu, dor de cabeça aumentou e o lucro diminuiu. Tá errado. Pô. Exatamente. Entendeu? E a gente não tinha esse acompanhamento, que muitos empresários não têm esse acompanhamento. Eu fui ali, depois fechou o ano e tal, fui fazer essa análise. Mas se a gente estivesse olhando para o dado periodicamente, como é o certo, a gente teria evitado ter esse problema, né? Principalmente porque o problema ele é construído dia a dia. Tu olhou o final do ano, mas você pode antecipar isso. Total. E aí foi onde a gente fez uma série de mudanças. Reajuste de contrato, o contrato estava muito defasado, a inadimplência muito alta, enfim. Uma série de trabalhos que a gente fez olhando para o dado. Então, o que eu sempre digo para a galera também tem que ter dado, tem para onde correr. E não adianta só ter o dado, você tem que analisar o dado e montar um plano de ação para resolver os problemas. Então, basicamente, eu como CEO trabalhando de um ritmo frenético de uma empresa que crescia 4 vezes ano a ano, certo? 400% todos os anos, até bater 100 milhões de faturamento. Então, realmente dando esse boom de crescimento, eu tinha uma nova empresa para cuidar, uma nova empresa. A cada 6 meses era uma nova empresa mais. Verdade. Porque, concordo, crescendo desse jeito, é uma empresa totalmente diferente em 6 meses. Verdade. Então, naturalmente, eu tinha que me adaptar. Então, reuniões de alinhamento com meus times, eu como CEO, tinha sempre reuniões. E isso eram as reuniões marcadas, né? Mas fora que eu estava chamando a minha sala para poder conversar, para poder ver como é que estava. Então, eu tinha que dar naturalmente essa atenção para todos os setores. Mas, lógico, tinha setores que eu tinha que dar mais energia. Porque, cara, né? eu vou dar um exemplo, pô. O que adianta eu ser o cara do financeiro se eu não estou vendendo? Eu vou olhar aqui número. Eu vou estar olhando aqui número. Não tem base. Entendeu? Que tem gente que é assim, que tem um esmero grande pelo financeiro, para ter uma DRE linda, bonita, saber beat, a curva, tal. Mas cresceu quanto? Não tem venda. Então, sim, eu tinha que naturalmente olhar a escala do negócio para poder quebrar a coisinha na empresa e eu ir lá para poder consertar. Legal. Entendeu? Ir lá naturalmente consertar. Então, eu tinha que olhar todos os setores, sim. Não tem como se olhar só um setor. Tem que olhar todos, né? Eu costumo dizer que a pessoa tem que saber um pouquinho de cada para saber cobrar, mas não tem que ser especialista em todos na os execução setores, deles. Na execução. Naturalmente, eu como muitos empreendedores, né, que criaram empresa do zero, naturalmente eu dominava a maioria dos setores dessas porque eu executava, né? Porque eu vou dar um exemplo. O primeiro cara que emitia nota na minha empresa era eu, entendeu? Então, assim, eu já emitia nota. Quando a minha esposa entrou para ser minha diretora financeira, eu já ensinei o processo para ela como é que era do financeiro, porque eu já fazia. Legal. Do mesmo jeito que quando eu contratei SDR, Close, eu fui os primeiros vendedores. Eu brinco, né, que não teve um vendedor que vendeu mais que eu. E de fato era. Não bateram. Não bateram. Então, assim, os maiores clientes da Talos lá era eu que tinha vendido, entendeu? Entendi. E estavam lá até hoje. E naturalmente as pessoas vão até respeitando, porque começa a pedir ajuda pra ti. Cara, como é que faz essa venda? Tal. E eu dar maior valor. E lá o Closer me chamava, Arthur, o pessoal brincava lá, essa venda aqui só é do AF. O AF tem que entrar aqui nessa venda. Entendi. Então, assim, eu fui executando cada processo para poder capacitar pessoas para poder entrar. Closes, SDRs, eu executava esse processo. Então, eu desenhei esse processo baseado naquilo que funcionou comigo, fazendo na escala. E, naturalmente, eu fui estruturando. Eu tive uma facilidade, porque, naturalmente, eu fui estruturando cada processo ali, estando junto, logicamente, botando pessoas que me ajudassem a estruturar, mas eu, naturalmente, sabia o que tinha que fazer. Porque o ruim é quando o dono não sabe o que tem que fazer. Sabe, que é o que acontece. Muitas vezes a pessoa abre um negócio, não entende dos setores, nem quer entender, nem procura entender. O pior é quando não quer entender. Não quer entender, não procura entender. E aí fica na mão das pessoas, né? Exatamente, fica porque na mão das pessoas. Não vai saber o que cobrar, como é que tu vai saber o que cobrar se tu não sabe fazer? Exatamente. Então, assim, uma vez que você tem isso claramente, a cobrança até é muito mais tranquila. Até a demissão é muito mais tranquila. Verdade. Porque você começa a trazer pontos. A nossa demissão era super tranquila justamente porque a gente tinha muito domínio dos números. Entendeu? Entendi. Então, um pouco sobre isso. Legal. As tuas lideranças, quando chegou nesse nível, Arthur, foi pessoas que tu formou ou foi pessoas que tu trouxe do mercado? A maioria dessas lideranças estavam abaixo de ti quando chegou nesse nível grande aí. É misto, não consigo dizer quanto era cada caso, né? Para tu indicar, tu acredita que é melhor formar, subir alguém que já está dentro ou trazer de fora? Cara... Na tua visão? Ou é muito relativo? É relativo, depende dos setores. Tá. Entendeu? Depende dos setores. Eu vou dar um exemplo. Para mim trazer um CFO é um cargo técnico. Então não adianta eu pegar um cara de dentro. Eu acho que talvez é muito melhor você pegar um cara forte de fora, que já fez isso em algum canto. Legal. Entendeu? Já para ser CTO, o melhor é você, mas também é uma área técnica, mas o melhor é você formar de dentro. Certo? Já conhece todo o produto, exatamente. É muito melhor quando você forma de dentro, quando tem um co-founder que já era de produto, entendeu? Entendi. Vendas. Cara, vendas também, a grande maioria, cara, é melhor você formar de dentro. A grande maioria. Tipo assim, principalmente os que estão diretamente com o time.
entendeu? Com a operação, Com a operação. tipo supervisores que estão muito ali na operação, porque o supervisor é aquele cara que entende muito da operação, então ele tem que estar muito próximo da operação. Já líderes de líderes, que talvez você pode olhar para o mercado, quando você já está nesse nível, porque, por exemplo, provavelmente hoje tu tem uma camada de gestão muito de supervisores, de pessoas que estão olhando a operação, e tu é o diretor desses supervisores, digamos, coordenadores que estão olhando aqui a tua operação, a ponta da tua operação, mas na medida que tu já precisa subir um nívelzinho, de tu precisa ser o CEO e ter diretores abaixo, que era o que eu tinha, aí talvez essa galera abaixo é bom ser de mercado, porque ela já vem com manuais de gestão que ela ajuda. E ela não está tão perto da operação, porque se ela estivesse tão perto da operação, ela não ia saber muito no detalhe da execução. Entendi. Então depende do nível. No começo é muito bom formar, mas chega um dado momento que você precisa ter gente de mercado para equilibrar. Para equilibrar e até para formar esses supervisores para subirem. Para subirem para esse nível. Exatamente. E quem sabe abrir oportunidade, enfim. Exatamente. Legal, cara. Legal. Muito bom. Do mesmo jeito que eu gosto muito quando o CEO é o fundador. Cara, cada vez mais eu observo, falando de startups, né, de fundadores voltando para a operação para poder voltar com o crescimento da empresa. Porque a empresa caiu quando ela tentou burocratizar tanto. Acontece muito, né? Estruturar muito, entendeu? Perde a essência, né? Perde a essência. Então, ter pessoas, em resumo, ter pessoas que entendem muito bem da operação, que nasceram na operação, é muito importante. Demais. Você tem até mais confiança para fazer tudo dentro da companhia. E, cara, vamos lá, Arthur. Tu fundou a empresa do zero, no quintal de casa. E, cara, minha dúvida é, como é que foi isso? Porque eu já me vi, cara, às vezes eu acho, eu sei que o fim de toda empresa ou é ser vendida, ou é quebrar, ou é ser sucedida, herdada. E eu fico me perguntando, cara, eu criei essa parada, querendo ou não, saiu do zero também, já tá num certo nível. Cara, tem um apego emocional, né? Tem um apego. Como é que foi pro Arthur se desvincular desse apego, né? De vender e sair totalmente da operação? Como é que foi isso aí, cara? Cara, foi difícil. No final do ano passado, que a gente concluiu a venda, que foi, diga-se de passagem, um sucesso, né? Que, racionalmente falando, né? Quem olha de fora fala assim, inclusive a TOTS, né? Tem um bom respeito de todo mundo lá, o pessoal gosta muito de mim, tem uma boa abertura com os executivos, o CEO, tem uma admiração muito grande por eles. E basicamente, racionalmente falando, eles até falam, né, foi uma das melhores vendas da TOTUS, né, melhores compras, no caso. Melhores compras, legal. Exatamente. E para o fundador também foi muito bom, entendeu? Então, realmente foi um crescimento fantástico, impressionante, que saiu na mídia mais qualificada também, né, os valores da venda, enfim, está em balanços. Não é segredo isso. Racionalmente falando, foi muito bom. Mas sair da operação que você é apaixonado por aquilo ali, porque aquilo ali, bicho, era a minha paixão. Arthur, por que tu fez isso? Cara, porque a paixão era tão forte que, bicho, a dedicação era diária. Imagina. Manhã, tarde e noite. Ali não era um saco para mim ficar final de semana pensando em como otimizar minhas coisas. Me vejo nesse perfil, cara. Só que aí eu consegui entender que, tipo, cara, eu comecei a Talos com um propósito. E a vida é feita de ciclos. Tão importante é você saber começar um ciclo, é importante você saber encerrar um ciclo. Então, para mim, final do ano passado foi muito difícil. Eu fui logo no outro dia que terminou o earnout, eu tirei... Traduz o que é earnout para a galera. Earnout é um... A nossa venda, ela foi uma venda um pouco incomum das startups de mercado, talvez pelo nosso tamanho. Quando a gente foi comprado, a gente era um pouco menor, entendeu? Então, talvez pelo nosso tamanho... Faturava quanto? Né? Cara, a gente faturava 6 a 7 milhões, mais ou menos, o ano, né? O ano. Isso em final de 2022. E só faturamos isso porque eu estava no meio de uma negociação muito puxada com eles e, cara, minha energia estava em cima da negociação. Porque, caso contrário, a gente ia faturar mais aquele ano. Tinha faturado mais e estava muito focado lá, né? Lógico, e naquele tempo a empresa dependia muito de mim. E naturalmente, quando a gente tocou, né, esse processo, naturalmente a gente tocou esse processo, fez a venda, que foi essa venda em comum, que a gente vendeu 50% da nossa operação em 2022 e o restante dos 50% em 2024, esse processo se chama earnout. Esse processo de você comprar uma parte tendo uma promessa de compra do total? Não é nem de promessa de compra. No começo, assim, nos deals tradicionais, geralmente você compra ali a operação e tem um bônus de atingimento de meta, que é o earnout. Certo. Só que pra gente foi diferente. O da gente realmente era trancheado as compras. Entendi. Eu pagava por você pelos 50% das tuas cotas no começo e depois pagava o restante no final.
Entendi. baseado no valuation futuro de acordo com o teu faturamento novo. Então a Entendi. gente foi vendido tranchado. Então esse intervalo é o earnout. Entendi. Entendeu? Entendi. Que o empreendedor é drivado a bater uma meta, né, para concluir o processo de venda. Legal. Certo? Então muitos empreendedores não batem earnout. A gente não só bateu, como a gente superou e foi para a estampa o earnout. Então a gente foi muito bom, a gente conseguiu ter um crescimento muito fantástico. Mas voltando para aquela pergunta lá, foi difícil o desvincular, porque, cara, eu sempre fui muito apaixonado por fazer aquilo dali. Sempre foi minha paixão. Mas racionalmente falando, eu entendi que eu precisava fazer porque eu precisava concluir o ciclo conforme eu tinha falado que eu ia concluir, de ser uma empresa nacional. Eu já era nacional. Listado em bolsa, né? Eu falei você da falou bolsa. Isso no último Mas podcast. eu não consegui ir para a bolsa, talvez com a TOTUS ali, né? Diretamente, mas foi indiretamente, né? É verdade. Pô. Entendeu? Cumpriu a visão, a visão. Então, assim, eu tinha claro, Marlon, assim, que, pô, eu tava no Maracanãú, eu precisava de ajuda para bater a meta que eu queria bater. E a RD, eu digo que foi o casamento perfeito, porque, pô, eu encontrei o casamento perfeito para conseguir fazer aquilo que eu tava falando que eu ia fazer desde a garagem. Legal, bicho. Então, foi um pouco por isso que me consolou um pouco, Entendi. Mas fiquei triste pra caralho, assim, Entendi. Arthur... E também, né, tem um ditado que diz, o que dinheiro e pena não resolveu é porque foi pouco, né, Arthur? Então tem um pouco disso também, que a oferta também não foi ruim, né? Não é que não foi ruim, mas era algo que dependia muito do nosso crescimento. Não, e lógico, teve todo o teu trabalho árduo, a dedicação que pra tu se fazer tudo isso. Para fazer acontecer a parada, Exatamente. Né? Tu plantou muito e colheu o que de fato tu plantou. E eu comecei a entender que, cara, eu precisei entender, na verdade, que eu não... Tipo, a Talos, por si só, foi um grande feito meu. Total. Mas ela não me define 100%. Perfeito. E eu tenho 33 anos e eu preciso construir muito mais coisas. Entendeu? E para mim foi um grande sucesso fazer a venda da forma que foi feita. Certo? Não só financeiramente, mas falando principalmente porque a gente ia cumprir o propósito que a gente queria. De impacto, de transformação, de geração de empregos. Entendeu? Muito principalmente por isso. Mais uma vez vem a questão do propósito, né? E o dinheiro ser consequência. Exatamente. Então, assim, eu fui peguei o avião, fui com a minha esposa para Londres, a gente deu uma volta na Europa, passou mais ou menos um mês fora, depois voltou, depois viajou de novo para fora. Então a gente tirou um pouco ali para descansar, para poder olhar novas possibilidades. Merecido, né? Depois eu fui fazer um intercâmbio fora nos Estados Unidos, passei um tempo estudando inglês lá, principalmente porque eu botei assim, cara, eu preciso concluir esse ciclo e iniciar novos ciclos. Perfeito. E já começar com desafios muito maiores. Diferentes, né? Então assim, eu fiquei triste nos primeiros meses, né, digamos assim, mas depois eu fui entender. Fica meio desnorteado, né? Eu fico... eu era, até pouco tempo atrás, eu era só o Arthur da Talos, o pessoal não sabia nem meu sobrenome direito, entendeu? Verdade. Então, o Arthur da Talos, eu acho que tem um monte de cliente que ainda salva o meu nome desse jeito. Ainda fala assim, né? O Arthur da Talos. Então, assim, baseado nisso, eu tive que me redescobrir. Mas para mim, eu entendi que era importante e eu decidi não continuar a operação por isso. Porque tu tinha a opção de ficar ainda na operação? Eu tinha uma excelente proposta para ficar na operação, mas não fiquei, não porque eu não gosto da TOTUS, pelo contrário, pago pau pra eles pra caralho, gosto muito da TOTUS. Pode falar palavrão aqui, né? Pode, tu tá em casa, pô, tá doido. Tá me controlando aqui. Loucura, então, assim, fica à vontade. Então, basicamente, assim, eu gosto muito da TOTUS e tal. Mas, cara, eu tô com 33 anos, eu preciso estar construindo, eu preciso estar empreendendo, entendeu? E, naturalmente, uma empresa do tamanho da TOTUS, ela não ia conseguir me dar a liberdade para empreender como eu queria, entendeu? Como eu precisava, como eu busco, entendeu? Entendi. Então, eu já fui atrás de enxergar novas coisas. Então, desde que eu finalizei o earnout, como eu nunca fui um cara de festas, de farrear, nunca fui um cara de excessos, né? De ostentar, enfim, eu sempre fui um cara tranquilo. Eu fui atrás de me descobrir, de estudar. Então, fui investir em intercâmbio, fui investir em novos cursos. Inclusive, até eu entrei no mestrado agora na UFC. Foi? Que massa, cara. Legal. Top demais. Então, assim, eu gosto de estudar, fui ler livros. Então, basicamente, fui me capacitar para enxergar novas coisas. E hoje a gente já está estruturando novas teses, tanto de investimento como de novos projetos, para poder estruturar, certo? Baseado nessas viagens que eu fiz. Legal. E agora vai com um intuito diferente. Top. Eu não comecei em Maracanã visando o Brasil, agora por que não começar no Ceará, olha no mundo? Mundo, né? Por que não? Entendeu? Né? Por que não? Então, Legal, um dos intuitos de aprender o inglês foi isso também. Top. A gente vai chegar nessa parte dos próximos planos. Uma coisa que me chamou a atenção, Arthur, na tua fala, é que a empresa faturava 7 milhões, né? Quando foi comprada a primeira vez. Não é um faturamento... Era bom, mas não era algo extraordinário. Tinha empresas maiores nesse época, setor. Tinha. O que é que diferenciou a Talos para ela ter essa oportunidade, ter
ter criado essa negociação aí das outras que já eram maiores e tinham mais nome e tinham um maior faturamento? Palavras dele e só para dizer como foi que a RD descobriu a gente, né? A RD estava quase comprando uma plataforma de fora, que isso é público, eu acho. A RD estava quase comprando uma plataforma de fora, argentina. Certo. Aí essa argentina foi vendida para uma empresa brasileira, que acabou a RD não comprando, e ela precisava ter uma plataforma de WhatsApp para poder renovar o portfólio da RD Station, né? Porque elas estavam muito dependentes do e-mail marketing e precisava ter uma tese multiproduto para olhar novos mercados e crescer mais ainda a RD. Perfeito. Isso foi até antes da RD ser vendida para TOTVS. Ela já estava olhando isso como potencial, né? Empresa para comprar, para conseguir atingir novos targets e novas formas de faturamento dentro da própria base, que já era grande da RD. Que é importante, né, Arthur? Porque também, se você depender só de um produto, chega um momento que pode dar ruim, né? Exatamente. Eu não te falei no começo que a gente tinha só um investidor anjo, que era o César lá de Recife. Né? O César, para quem não conhece, não é uma pessoa, é um centro de estudos e pesquisas avançadas lá do Porto Digital. O César foi um dos fundadores do Porto Digital, essa instituição César. Legal. Um dos fundadores do César foi o Silvio Meira, que é uma pessoa conhecidíssima, né, nesse mundo de tecnologia, conselheiro da Magalu, enfim, é um cara conhecidíssimo que ajudou a criar o Porto Digital de Recife. Que massa. Que hoje é referência, né? No Brasil, né? Eles são muito bons. E um dos conselheiros do César é um dos conselheiros do César é o Manuel Lemos, né? Que ele era, nesse tempo, sócio acionista da Redpoint. A Redpoint Ventures, um dos fundadores da Redpoint, um dos fundadores do Redpoint é a galera do Buscapé, certo? O Romero. Certo. Então, o Romero é um dos fundadores lá da Redpoint, o Manuel Lemos também, e ele era conselheiro no César. E ele tinha acesso, por ser conselheiro do César, aos nossos números. Entendi. E eles falaram, embora que os 7 lá apareciam um pouco, né, naquele tempo, olhando de agora, né, olhando para quem faturou 100 no final do ano passado, ele falou assim, cara, eles são praticamente bootstrap, só tiveram um pequeno investimento anjo, e os caras crescem consistentemente dando lucro. Então, e eu nunca vi uns caras crescer tanto sendo bootstrap. E falaram no capital próprio, né? Então. E porque a gente estava crescendo tanto, porque parece pouco, mas a nossa fase operacional, o CNPJ é de 2017, mas a fase operacional, porque teve um tempo de desenvolver produto, descobrir mercado, né? Tem toda uma guerra de você estruturar uma startup de um mercado que não existe. Exatamente. Entendeu? E em 2019 foi a nossa fase operacional. Então, para faturar esse valor que eu estou te falando, só foi 2019, 2020, 2021 e meio de 22, né? Porque quando eles compraram a gente, entendeu? Então era uma empresa que ainda estava muito jovem e o Manuel falou, cara, eles cresceram muito em pouco tempo. Nossa, então acho que tem um valor aqui. Isso foi talvez o diferencial. Foi um dos. Aí falou para a RD chamou a atenção do nosso crescimento e foi analisar nosso produto. Aí começou a analisar. Aí o segundo check, primeiro ela deu esse check pela nossa capacidade de crescimento. Legal. Segundo check que ela deu foi quando ela foi analisar nosso produto. E a gente tinha muita integração com a RD. Entendi. E sabe por que eu tinha? Tu já vislumbrava isso ou foi? Não, foi porque a nossa máquina de vendas era já muito forte inbound. Certo. E eu tinha já esse controle no detalhe da minha máquina de vendas. Então tu já usava o RD... E a minha cabeça era de programador, né? Cara, cientista da computação. Então, assim, eu já naturalmente eu ia saber como potencializar. Toda vez que eu queria potencializar meu processo, eu já pensava em tecnologia. Entendi. Então eu já olhava, cara, se eu integrar isso aqui, se eu automatizar, se eu fizer esse robô que qualifica isso... Se eu tiver integração com a maior empresa de e-mail marketing que é usada hoje no mercado, isso vai facilitar que eu venda meu produto. E eu estava usando para mim, porque eu entendi, cara, se a RD Station, que era meu criador de landing pages, fosse integrado com a Talos que jogasse o lead automaticamente para Talos, eu já vai melhorar o meu processo. Aí eu fiz para mim, eu fui integrando, e eu fiz uma baita integração com eles. Legal. E quando eles conheceram, eles se amarraram na integração. Gostaram bastante. Aí, foi um ponto de conexão com eles. E depois eles foram fazer o estudo da nossa cultura e viram que era a cultura muito parecida com a deles, assim, né, de crescimento. Aí eles falaram, cara, tem a faca e o queijo na mão aqui, tem tudo para dar certo. Aí se empolgaram e viram que era... e vieram, compraram e fizeram uma proposta parecida com a proposta que eles receberam da TOTVS. Até de múltiplos parecidos. Logicamente que um múltiplo um pouco menor do que o deles, né? Porque tinha que ter um basal ali para poder justificar a compra. Mas, basicamente, a TOTVS comprou 50% dos fundadores no começo da RD e o restante dos 50% no final. Foi parecido, Foi né? igual com a gente. A diferença é que a gente, fundadores, era dono de quase toda a Talos.
Ou seja, dava 50-50. Entendi. Entendeu? Então a gente meio que vendeu 50% da operação, diferente da RD que vendeu 92% no ato, a gente vendeu 50% porque os fundadores eram donos de 100% praticamente. Entendi. Da operação. Entendi. Então a gente era bootstrap, estava crescendo, então a RD fez a mesma proposta. E foi uma excelente proposta porque ela olhou assim, cara, vocês são bons para crescer mesmo? Vocês estão precisando só de gasolina na Porsche aí para poder correr? Então bora fazer a venda assim, ó, faseado nesse sentido, eu dou um downgrade no começo do teu valuation, que a gente já valia mais naquele tempo. Só no ato da largada a gente valia no mínimo uns 30 milhões ali no ato da largada. Só que a gente aceitou um downgrade no valuation justamente porque tinha essa visão de, cara, compra 50% e compra o resto no valuation futuro, de acordo com o teu faturamento. Futuro. Entendi. Entendeu? Então tu tinha uma oportunidade muito boa, né? E por isso tu aceitou esse downgrade, né? Racionalmente falando, uma oportunidade muito boa. Mas principalmente meu drive não foi esse para fazer a venda. Não foi? Qual foi? Não foi. Foi o propósito que eu te falei que eu precisava atingir de entregar a empresa maior de mercado, né? Para ser a maior do mercado, eu entendia que era o principal eu me aliar com alguém. E eu fiz uma análise de time. Outra dica que eu dou muito forte para empreendedores é saber ler times e ciclo de mercado. E eu li time e soube ler ciclo de mercado perfeitamente naquele momento. Quando a RD apareceu, né, e a gente começou a negociar, eu comecei a analisar muito forte o nosso ciclo de mercado, nosso time, e eu comecei a observar que, cara, depois da pandemia começou a surgir um monte de empresas de zap isso, zap aquilo, e eu comecei a analisar, cara, se tem muitas empresas nesse sentido, vai ter 2 potenciais caminhos para o meu mercado. Ou o meu mercado vai virar commodity, igual a empresa de SMS, empresa de VoIP. Quanto é que vale o valuation dessas empresas? Quanto foi que tu viu a última vez uma notícia que a empresa de SMS X foi vendida por tanto? Não tem. Não tem. As que eram só SMS precisaram pivotar novamente. Se reformular, né? Se reformular. Então, ou ia virar commodity, meu valuation para as canelas, aí nenhuma meta de ir para... Eu ia para a bolsa fazer o quê? Fazer o quê? Entendeu? Não tinha nem... Então, assim, então, basicamente, ou ia virar commodity, certo? Ou ia ter alguém muito grande que ia chegar e ia dominar rápido. E se fosse para apostar em alguém, não seria em mim naquele tempo. Seria, tu tá pensando pequeno? Não, cara, eu tô pensando racionalmente, porque o meu maior concorrente até então, tinha levantado 100 milhões de dólares no fundo americano de investimento. É dinheiro infinito. Daqui que eu arrumasse dinheiro para competir com esses caras, não tinha como. Arthur, mas tem o talento. Cara, meu irmão, racionalmente é dinheiro, investimento. Eles injetam força no produto e não tem como eu acompanhar. Não tem como acompanhar. Então eu precisava de um parceiro grande, estratégico, para conseguir entregar meu propósito, certo? E bater a meta de não virar commodity e dominar mercado. Legal. Entendeu? Entendi. Então eu tinha isso racionalmente falando. E eu entendi o racional, né? E principalmente, e falando de um lado mais racional ainda, era um excelente time. Como a minha empresa, eu dava lucro, mas reinvestia. Como sócio, eu não botava lucro no bolso. Era uma excelente forma de eu conseguir realmente concluir a venda, né? De conseguir resolver a vida, digamos assim, de concluir a venda ali em todo o processo, uma excelente forma e um excelente time. Total, acho que foi um time muito correto. Se o Arthur decide não vender, ele não teria acelerado como acelerou, porque não teria o capital do pessoal sendo investido ali, o combustível que a gente falou no início, né? Uhum. E talvez perderia o time desse crescimento, né? Exatamente. De aproveitar esse ainda como não virou commodity, de aproveitar esse tempo e poderia ter ou estagnado, enfim. Aí poderia ter acontecido várias opções. Exatamente. Né? Mas eu entendi a lógica. Muito sentido, cara. Muito legal. E é tanto que, por exemplo, muitas pessoas que eram amigos meus desse mercado, que tinham plataformas parecidas com a gente, falou, pô, Arthur, tu é louco, tal, isso aqui é time de longo prazo. E eu falei, cara, não é. Eu expliquei por A mais B. É tanto que, quando eu me reuni com a galera da TOTS esse mês, mês retrasado, eu fui almoçar com um executivo da TOTS, né, que é responsável pela RD, pela célula RD Station, o Avelar, e ele falou exatamente isso, Arthur, tu acertou exatamente o time, correto. Entendeu? E a TOTS ia ter... Né? Tipo, as palavras de muitas pessoas, né? Que talvez nenhuma outra pessoa desse mercado faz um deal desse, entendeu? Porque os que tinham que comprar já compraram. Entendi. Entendeu? Não tem mais. Então a gente acertou muito time. Então, como empreendedor, é muito importante também um empreendedor, você que está assistindo, acertar times de mercado. Foi o cavalo selado, né? Cara, eu sempre falei muito isso do cavalo selado. Não sei se eu te falei essa história. Não. Eu sempre, Natal, desde a garagem, eu repetia, cara... o sucesso é um cavalo selado que passa. E se a gente não monta, ele vai embora. Aí foi o cavalo selado que a gente montou em cima. Nossa. Exatamente. E graças a Deus, acho que foi assim, foi excelente time. Mas eu repito, não só pelo dinheiro, certo? Porque o dinheiro é legal, não vou ser demagogo que não é legal, é muito massa.
mas é principalmente pelo propósito, porque, cara, o Arthur se tornou um cara muito melhor, muito maior, muito mais inteligente, impactou muito mais pessoas, a vida fez muito mais sentido depois de eu viver esse propósito. Eu tenho uma frase que eu aprendi que é muito legal, que é uma frase assim: quando você vive o nós, o seu eu é recompensado. Então, eu vivi o nós ali com os colaboradores, com a minha esposa, que a gente empreendeu em conjunto, diga-se de passagem, né? Eu casei no meio ali do processo, casei em 2019 com ela era minha namorada, já me apoiava, eu brinco que ela era uma das primeiras investidoras anjo, que ela me emprestou R$5.000 também, que eu estava precisando, foi para poder levantar o capital lá da Funcap, que eu precisava ter 10 mil de contrapartida para levantar 100 mil na Funcap, e eu tinha 5 mil e ela tinha mais 5, e ela, namorando comigo, me emprestou esse dinheiro. Legal. E foi trabalhando junto comigo, e a gente foi construindo as coisas junto, e então realmente eu vivi o nós, e o eu foi recompensado não porque eu queria ostentar ou viver uma vida só baseada em consumo, enfim, mas é porque eu realmente tinha um porquê eu fazer aquilo dali. Entendi. E o porquê era tão claro que os colaboradores se motivavam. Que massa, cara. Muito mais, massa. Entendeu? É o propósito, né? Quando tem um propósito... Eu vou dar um exemplo. Uma dos nossos gritos de guerra, de somos campeões, que você devia acompanhar, eu falava muito, antes de dar esses gritos de guerra, eu tinha meio que eu trazia uma consciência para a galera. E eu falava, galera, vocês têm noção que uma empresa que o comercial acabou de vender, que está entrando aqui para a gente, sabe por que ela está fazendo isso? Porque o sonho dela é crescer mais, e se ela cresce mais, ela gera mais emprego, os nossos clientes. Já parou para pensar CS, pós-venda? CS é o pessoal do pós-venda, pessoal. Já parou para pensar que o CS, quando está vendendo um usuário novo, que o cara contratou um usuário novo para usar mais a Talos, que ele tinha 10, agora contratou o 11º usuário, talvez foi um emprego novo que ele gerou. O quanto que a gente está impactando na vida. O quanto a gente está impactando na vida das pessoas. É o que eu falo sempre aqui. E as pessoas, exatamente, do mesmo jeito tu é contabilidade. Então, assim, cara, você tem noção que quando a gente traz uma visão diferente da contabilidade e do financeiro para os nossos clientes, a gente está ajudando ele a crescer e, consequentemente, gerando mais emprego. Nosso propósito é então, bem empreender, claro. Cara, empreender gera muito mais impacto do que tá na política, por exemplo. Total. Porque o empreendedor tá ali na trincheira fazendo o Brasil crescer. E você sabe como eu não vou nem falar aqui da política para não dar raiva. Então, assim, a gente está transformando esse país. É o que faz a economia girar. Faz a economia girar. A gente é o herói do país ali que está fazendo esse negócio acontecer. Isso que eu falo. E eu trazia esse pertencimento dos nossos colaboradores. Dizer, galera, vocês querem viver um propósito de dizer assim, cara, eu acordo todos os dias com um motivo muito nobre? Sim. Então, se vocês querem, vocês estão no local correto. Nossa. Porque é isso que a gente faz todos os dias, é ajudar pessoas, impactar pessoas. Então, como a gente viveu muito esse propósito do nós, muito forte isso, é por isso que a gente colheu esses resultados. Massa. Tangibilizou o propósito que vocês... Exatamente. E eu gosto de comunicar isso, Marlisson, com o intuito, não de querer... Se vangloriar. Não, né? Porque eu acho que quando a gente compartilha boas histórias, a gente já vê tantas histórias ruins que deixa a gente triste até de estar no Brasil, não é verdade? Verdade. Então, a gente precisa entender histórias boas de pessoas que estão tendo sucesso, de pessoas que vieram de baixo, eu estudei em escola pública, certo? Terminei meu ensino médio no liceu aqui de Maracanaú, estudei no Tancredo Neves, lá no Novo Maracanaú, escola pública. Estudei um tempo no Lobinho, 4 anos no Lobinho, mas quem estudou comigo, não sei se sabia, mas eu era bolsista lá no Lobinho. Então, assim, que é o Carlos Lobo, né? Que ainda tem, né? Tem, o Fernando que está à frente lá agora. Né? Pois é, então assim, a Tia Valqueira lá tinha uma bolsa lá, então assim, eu tenho muito orgulho da minha história, então sempre tive muita inocência para sonhar. E eu acreditava que o empreendedorismo era a mola, a ferramenta, o instrumento para que eu pudesse prosperar a minha família, que eu pudesse crescer, impactar pessoas. E tive certo. E tinha exemplos que pessoas que só ficavam ricas fazendo coisa errada. E eu falei, cara, pois eu vou fazer as coisas certas, não vou sonegar uma nota de imposto, vou pagar os impostos direitinho, vou assinar a carteira. Detalhe, Marlos. 250 empregos com a carteira assinada, bicho. 100% assinado. Exatamente. Muita gente faz, que isso aí a nossa folha de pagamento era mais de R$2 milhões, entendeu? Exato. Então é dinheiro voltando para a economia. Porque o programador é caro, né? Exato. É o que muita gente faz, PJiza e tal. Exatamente. Tem essa tendência. Todo mundo carteira assinada e tudo crescendo direitinho. Então, cara, tem propósito maior do que empreender e impactar? E você que está escutando aqui a gente, que ainda não empreende, cara, eu posso te dizer, posso te garantir, o empreendedorismo não é só sobre você ficar rico, ter mais dinheiro. E esse não deve ser nunca o seu objetivo principal. Perfeito. Ele precisa ter um porquê, certo? Se eu pudesse até indicar um livro para os empreendedores aqui, entender um pouco mais sobre cultura, é o livro O Comece pelo Porquê. Legal. Entendeu? Quando você começa pelo porquê uma empresa,
você vai muito mais longe. Muda tudo. E eu comecei pelo porquê desde o Day One, desde o primeiro dia. Já assistiu, leu, né, o livro Uma Vida com Propósitos? Uma Vida com Propósito... Ele é um livro cristão, livro, esse? É tipo um devocional. Né? Já 40 dias? 40 dias. Já, esse. um verdinho muito da capa bom, verde? Verdinho. Muito bom, né? Bicho? Já, isso. Muito bom. Aquele livro ele abre muito a nossa mente em relação a isso. Li ele. Mas é o que eu sempre falo aqui, né? E aí, vendo uma pessoa como o Arthur falando isso, mostra que o que eu estou falando não é besteira, né? Sim. Porque, de fato, é alguém que alcançou um resultado que poucos alcançaram e está falando o mesmo do que eu sempre falo aqui. Tem um propósito claro, vá para cima daquele propósito, faça acontecer, tenha certeza que você vai ser recompensado. E principalmente, complementando, e eu faço questão de estar em podcasts aqui como o seu, principalmente porque eu acho que é uma forma de continuar impactando, compartilhando conteúdo, enfim, com as pessoas, para que as pessoas possam crescer, possam prosperar cada vez mais. E a partir disso, né, desse princípio, eu acho que é dar exemplo, né, para que as pessoas possam ver, cara, tem referências ali, tem pessoas que estão crescendo fazendo as coisas corretas. Não estão só negando imposto, não estão gerando emprego, tem um propósito claro, entendeu? Não estão no meio da política, entendeu? Nunca se meteu com licitação, graças a Deus. Graças a Deus, nunca precisou entrar no meio público. Né? Exatamente. Não porque eu tenho nenhum problema com o meu público, pelo contrário, eu acho que o meu público é muito importante para o desenvolvimento da sociedade, entendeu? É porque eu decidi focar em uma outra vertente. Legal. Entendeu? E justamente visando realmente o impacto, o porquê. Então, por isso que eu estou aqui no podcast como o seu, que é para realmente trazer essa referência para o empreendedorismo, para mostrar que, cara, você pode tudo, construir o que quiser construir, desde que queira construir e pague o preço. Trabalhe todos os dias, com Deus no coração e com muita vontade de construir, você consegue fazer. Top demais, cara. Eu sempre falo, eu sou o closer hoje aqui, né? Então faço a função do closer. Eu sempre falo. Já fiz muito essa função também. Fez muito, né? E eu falo muito nessas reuniões que nosso propósito é impulsionar o movimento empreendedor no Brasil. É muito claro. Facilitar a vida do empreendedor. E você está impulsionando o Brasil, você está construindo o Brasil, assim. Exatamente. Não tem contabilidade no meu propósito. Contabilidade é a nossa ferramenta que a gente está utilizando hoje. Mas o que a gente quer é impulsionar o movimento. Por acaso, vocês usam a contabilidade. Exatamente. Mas o nosso propósito, de fato, é impulsionar o movimento do empreendedor no Brasil, porque eu entendo que o empreendedorismo ele transforma vidas. Não só de quem empreende, mas de todos que estão ao redor do negócio, né? Exatamente. Então, tipo, meu avô saiu do interiorzinho fazendo a 4ª série e conseguiu mudar a vida da família dele empreendendo. Então, quantas pessoas não podem ser impactadas quando uma pessoa decide empreender, né? Quantas gerações não são impactadas? Então, o que muda de fato a realidade, o que muda de fato a sociedade é o empreendedorismo. A política deveria fomentar isso cada vez mais, né? Mas, infelizmente, nossa cultura não é pró-empreendedor, né? Infelizmente, né? Não é pró-empreendedor e cria um estigma, né, para a sociedade que empreender é ruim, né? Que empreender é ruim. E mal sabe as pessoas que um bilionário para surgir, ele tem que fazer um monte de milionário abaixo. Isso. E um milionário para surgir, ele faz um monte de gente prosperar abaixo também. Entendeu? Então, assim, é a cadeia produtiva. Então, você consegue escolher ser o senhor do seu destino e construir a tua vida ou ficar reclamando, encontrando culpados por teu insucesso. E às vezes a pessoa está esperando só um golpe de sorte, né? Se eu ganhar X mil, eu mudo a minha vida. Cara, não é. Entendeu? Não é sobre isso, é sobre mentalidade. Tudo começa aqui. Né? Vai outro livro também que eu li, me ajudou muito no meu crescimento pessoal, que eu ganhei da mãe de uma antiga namorada minha, que, pô, cara, foi um presente que transformou minha vida. Eu tinha uns 18 anos, mais ou menos. Os Segredos da Mente Milionária. Nossa. Eu li esse livro quase 10 vezes. Que ele fala no final do livro para você reler o livro, né? E ele fala uma frase que eu acho muito legal, que ele fala, cara, o dinheiro intensifica o que você é. Se você é uma pessoa ruim, com mais dinheiro você fica pior. Se você é uma pessoa egoísta, com mais dinheiro você fica mais egoísta ainda. Se você é uma pessoa boa, com dinheiro você fica melhor ainda. Não é sobre... se você é generoso, você fica mais generoso. Então o dinheiro potencializa aquilo que você é. E você consegue gerar muito mais impacto prosperando. Então, que a gente crie cada vez mais conteúdos para que as pessoas não tenham medo de prosperar. Perfeito. Para que as pessoas não tenham medo de prosperar. Ganhar dinheiro não é ruim. Certo? Não é ruim. Não quer dizer que você não vai para o céu porque você prosperou. As pessoas melhores que eu conheço, não sei se é porque a gente atrai aquilo que a gente pensa, né? Mas graças a Deus, as pessoas que eu conheço mais generosas, mais boas que eu conheço, que estão no meu círculo de amizade, são pessoas ricas, são pessoas bilionárias, são pessoas multimilionárias e são pessoas mais generosas. As pessoas mais mesquinhas que eu conheço são as pessoas que muitas vezes nem prosperaram, que estão reclamando, estão falando da sociedade. Então, o ganhar dinheiro não é ruim,
certo? Não é ruim, que as pessoas tirem também esse estigma, entendeu? E entendam que elas precisam prosperar e fazer com as pessoas ao redor dela também prosperem. É um ciclo, né? É um exatamente. natural. Eu tenho muito claro isso, cara. Só surge bilionários fazendo um monte de milionário abaixo. Massa. Entendeu? Massa demais. Eu acredito muito nisso também. Acho que o caminho é justamente esse. E uma parada interessante, tu falou sobre o financeiro, né, e tal. Coisa interessante que eu acho que é importante a gente trazer para cá e que muitas pessoas às vezes não têm essa clareza. O Arthur, quando estava lá na Talos, ele andava de... tive alguns carrozinhos, mas um Agile quebrado, caindo aos pedaços e um Polo vermelho. O Arthur, para colher, né, os frutos financeiramente falando, ele levou um bom tempo, né? Mesmo já tendo a possibilidade de ter... A empresa, eu te falei a história, né? Pô, minha empresa já faturava 1 milhão, já dava lucro, mais de 1 milhão de lucro, certo? Pô, eu ainda morava numa casa alugada na MRV, no Banco do Brasil, ali do lado do Banco do Brasil, entendeu? Pagava um aluguel de R$800 ali, morro de feliz porque eu estava construindo meu propósito. Então não era sobre... A gente tinha muito claro que a gente não podia antecipações, a gente tinha que reinvestir na nossa empresa, que o nosso retorno do investimento era muito maior. Seria muito maior. E aí, eu vou dar galera não confundir essa questão de ser próspero e tal, com já começar a colocar os sonhos em prática. Eu sempre cresci 3 vezes a 4 vezes mais. Cara, imagina só, vamos fazer um seguinte cálculo, empreendedor. A empresa que ela distribui lucros, muitos lucros, né, para que você não deixe sua empresa refém do seu estilo de vida, ela precisa naturalmente... para que ela distribua muitos lucros, não tem mais para onde crescer. Ela já tem que estar muito grande, porque, cara, não precisa investir mais 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões nessa empresa, 1 bilhão, que não tem para onde ir. Entendeu? Tem que distribuir. Por exemplo, por que a Petrobras distribui lucro? Porque já não tem muito o que fazer a mais com aquele dinheiro. A distribui, entendeu? Não é ruim distribuir lucro, você tem que distribuir, mas você tem que ter muito claramente entendendo o quê? Cara, cada real que eu coloco na minha empresa, quanto é que eu cresço? Quanto eu faturo mais? Quando você tem isso claro, você tira aquele estigma. Eu vou comprar uma casinha aqui que é investimento, é um aluguel. Mas será que esse aluguel, a valorização desse imóvel é maior do que o crescimento da sua empresa que você está entregando? Aí você sabe o cálculo, né, de ROCE, né, de retorno do investimento que você faz. Então, baseado nessa visão, eu fui sempre reinvestindo na minha operação. Então, era racional. Entendi. Não era porque eu queria ter uma vida medíocre, de não ter... Queria ser minimalista, estoico. Não. É porque eu entendia que o real era melhor estar reaplicando na minha empresa do que indo para um luxo, bens... Exatamente. Que vão defasar o teu capital. Exatamente. Então, essa visão clara que eu acho que muitos empreendedores precisam ter. Precisam ter. Os empreendedores, eu costumo dizer que eles têm que ter uma cabeça um pouco mais financista, entender de custo de capital, entender de ciclos de mercado, entender de custo de capital para empregar esse capital dentro do seu negócio. Uma vez que ele entende muito bem isso, ele consegue entender muito bem a sua rentabilidade. Top. Entendeu? Top. Muito sentido, cara. Arthurzão, vamos rodar agora o nosso quadro Bate-Bola Rápido, né? Que é o Bate-Bola, Felipe? Bate-Bola? Roda a vinheta aí, Felipe. Tem a vinheta e tudo, viu? O negócio tá diferente. É mais difícil. Foi? Bate-bola, Arthur, vou falar aqui uma frase aqui, você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça, a gente vai trocando ideia sobre isso. Uma palavra que define liderança. Uma palavra que define liderança, exemplo. Tem que ser, né? Tem que dar um exemplo, né? Exemplo. Nossa. Uma palavra que define cultura. Cara, uma palavra que define cultura... Pô, difícil essa, viu? Difícil, né? Uma palavra que define cultura. Exemplo. Alma. Verdade. Boa. É a alma. Porque é ela que vai fazer com que o corpo, que são as pessoas, se movimentem e vá no caminho do propósito. Exatamente. Legal. Um livro que todo líder deveria ler. Comece pelo porquê. Isso aí eu vou anotar. Anota aí, Felipe. Tá anotado, né? Uma frase que guia suas decisões. Seja inocente para sonhar que você consegue construir o impossível. Top. Seja inocente para sonhar. É ser... Sonhar alto, né? Sonhar alto. Não ter... Mas tenha coragem para trabalhar. Porque não adianta só sonhar, né? Tem muitas pessoas que só focam em sonhar. Entendi. E tem devaneios que acham que a sorte vai passar um cavalo selado do nada vai ficar rico no tigrinho, entendeu? Tem vários, né? Tem vários. Cuidado, viu, pessoal? Com isso, cuidado. Um hábito que você não abre mão.
E a missa, todo domingo. Não. É inegociável. Negociável. Fui coroinha na igreja, não te falei isso. Fui Legal. Coroinha da igreja, Legal. no Novo Maracanaú. Legal. É, Tô buscando a fé me ajudou, então. a fé me ajudou muito, assim, como caráter, como homem. Até te contei um pouco a minha história, sim, né? Sim. Em relação com meu pai e tal. Então, assim, a fé me ajudou muito a formar meu caráter, assim, a ser uma pessoa que pensa no próximo, que ama o próximo, acredita nas pessoas e trazer Jesus ali como exemplo, assim. Acho que isso aí Cara, e eu não tenho, assim, eu ando com muita gente, já andei com muita gente nesse mundo dos negócios, tá? Gente que às vezes são ateus, não acredita em Deus e tal, e, bicho, eu não tenho vergonha da minha fé, da minha religião, e uma vez um cara lá da RD perguntou assim, Arthur, qual é o segredo? Tu quer saber mesmo qual é o segredo? Esse crescimento todo, eu preciso saber do segredo. Ele perguntou desse jeito, o CEO da RD nesse tempo. Qual o segredo? Eu falei, cara, é Deus. O segredo é Deus. Porque Deus me dá força todos os dias, me deu esse sonho para dentro do meu coração e foi me sustentando. Porque nas fases difíceis, o que eu mais me apegava era com Deus. E sempre falei, inúmeras vezes, falei chorando, meu Deus, se não for para ser, me mostra que eu não devo empreender nisso, não devo fazer isso. Porque tá difícil acreditar que esse negócio vai longe. Então, no meio dessas dificuldades, Deus foi me sustentando e eu acho que é sobre isso. Legal, cara. A fé ela é extraordinária. Acho que os valores cristãos, né, eles nos dão um norte para tudo na nossa vida, né? Cara, uma coisa que eu falo também que eu não consigo compreender, eu respeito, né, quem é ateu, quem não acredita em Deus, mas eu tenho cada vez mais quando eu olho, estudo, não tem como eu não acreditar em Deus. Acreditar que do acaso a gente veio do nada. Não tem como. Não tem que ter um arquiteto, tem que ter um ser, né, que eu não consigo descrever muito bem isso. Eu acho que o que acontece é o seguinte, a gente ainda não entende Deus completamente. E nem vai entender, né? E talvez não vai entender. Eu acho que Deus se mostrou de várias formas aqui no mundo, entendeu? Em Jesus, em várias formas aqui no mundo. Que Deus é o amor, Deus é o bem, né? Então, assim, baseado nisso, eu acho que a gente não compreende Deus, mas que Deus existe eu nunca tive dúvida. Também nunca tive dúvida, cara. E assim, eu vi aquele quadro lá, né? 1 versus 30 e tal, eu vi um cristão versus 30 ateus. E o cara fala a prova matematicamente que é de fato impossível acontecer o que aconteceu. Do nada. Cara, é uma soma é uma combinação de resultados, de mudanças climáticas, de combinações para surgir uma vida do nada. Ele fala lá que a matemática ela entende como impossível 1 elevado a não sei quanto. E as possibilidades para haver a vida na Terra é 1 elevado a 3 vezes esse não sei tanto, entendeu? Cara, então, o pessoal assim, fala... algo totalmente impossível. Exatamente. E tipo assim, todas as teorias, né, científicas da criacionistas, né, no mundo é baseado em teorias, é baseado em premissas. Entendeu? Então você não consegue descrever totalmente. Não tem como. Sempre vai ter uma brecha. Algo que você vai ter que acreditar que é algo sobrenatural. Exatamente. E sobrenatural é Deus. Né? Então esse hábito para mim eu não abro mão porque eu entendo que tem uma frase também que eu repito muito, Maurício, que até me emociona, que eu sempre... Toda vez que as pessoas me elogiam, falam de mim e tal, se eu não falo pessoalmente para a pessoa, mentalmente eu penso isso. Eu sempre penso, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Nossa, cara. Nossa. O que eu sempre levo, que eu tenho até tatuado, é minha força e vitória é Jesus. Boa. Porque, de fato, Ele aqui, de fato, nos dá força, nos dá... E essa toda honra e toda glória é sensacional. Tem que ser sempre para Ele, né? Sim. Sempre para Ele, sempre para Ele. Massa demais, cara. Um hábito que todo empreendedor deve ter, Arthur. Cara... Se não tiver, ele tem que desenvolver. Um hábito que me ajuda muito a ser uma pessoa muito mais correta, íntegra e também conseguir trabalhar o ritmo de trabalho que eu trabalho todos os dias é a prática de esporte. Eu acho que todo empreendedor tem que ter um hobby também. Legal. Eu comecei a praticar kite, surf, Eu tô ficando bonzinho já. Tá ficando bonzinho? Então tem interesse, ó, bicho. Comecei a praticar kite, então assim, gosto de ter uma válvula de escape. Eu acho que não adianta a gente romantizar. Mas na época da correria lá, da loucura do crescimento, cara, tinha tempo eu comecei a cuidar mais da saúde. Até eu acho que no outro podcast eu tô mais gordinho, né? Eu comecei a cuidar mais da saúde em 2022. Foi. Aí eu emagreci bastante. Cheguei a ter... Na primeira tranche lá foi. Venda. Aí eu botei assim, cara, não adianta eu querer... Eu comecei a entender, cara, eu vou continuar trabalhando manhã, tarde e noite. Então se eu vou continuar trabalhando manhã, tarde e noite, eu vou ter que acordar cedo
antes do trabalho, vou ter que ir para academia, vou ter que ler a Bíblia e tal, vou ter que me cuidar para depois ir para o trabalho. Então eu criei esse hábito de 6 horas da manhã já ir para academia, já fazer meus exercícios, enfim, comer bem, regular, seguir uma dieta. Legal. E, cara, eu me tornei muito mais produtivo quando eu comecei a ter essas outras fontes, entendeu? Entendi. Essas outras válvulas. Então eu acho que é um hábito muito importante. Massa. Certo? Legal. Um exemplo de liderança que te inspira? Jesus. Sim. Jesus. Não tem melhor inspiração do que ele, né? Tu já leu aquele livro O Monge e o Executivo? Não. Pois lê esse livro. Ele fala muito da figura de Jesus na liderança, na gestão. Legal. Outra dica de livro que eu já indiquei um monte aqui. Cara, legal. Cara, eu tô tentando criar esse hábito da leitura. Cara, tem que criar. Acho que por conta do TDAH e tal, acho que eu tenho dificuldade. Cara, eu gosto, tipo assim, eu leio, eu aprendi, eu também não era tanto de ler na adolescência, mas eu aprendi esse hábito porque eu sabia que isso ia me ajudar a crescer. A crescer. E eu comecei a ler muito, livros sobre finanças, livros sobre gestão. Entendi. Enfim, ler muito, porque eu entendi que, cara, a melhor escola que eu podia ter não era um curso que eu ia fazer. Não. Era o conhecimento que eu poderia buscar. Legal. Entendeu? Top. Escalabilidade em uma palavra. Previsibilidade. Eu acho que muitas pessoas pensam em escala e não conseguem ter previsibilidade. Tem uma frase que... Eu até falando aqui em primeira mão, né? Eu te falei que eu vou palestrar no TED, né? No TEDx, em Fortaleza. E tem uma frase que eu coloco sempre nas minhas palestras, que eu pergunto, né? Peço para as pessoas levantar a mão. Quem aqui tem um crescimento previsível do seu negócio? E é incrível, quase ninguém levanta a mão. Eu pergunto, quem aqui sabe exatamente quanto vai faturar nesse ano? As pessoas não têm essa previsibilidade na escala. Querem escalar, mas não conseguem ter o controle da escala. Isso tem que ter pra gente conseguir... Cara, vendas é matemática, bicha. Venda não é gogó, venda não é o lero-lero. Que as pessoas pensam que venda é isso, né? É o lero-lero, é o cara que tá enrolando, tem esse estigma. Eu me tornei um bom vendedor, certo? Talvez um dos melhores que eu conheço, né? Me tornei muito bom em vendas, não porque eu sou o cara do lero-lero, mas é porque eu sou um cara que estou mais preocupado em ajudar o meu cliente, impactar, porque vendas é isso, do que de fato estar no lero-lero. Então eu estou preocupado em entender meu cliente, me conta o teu problema, a tua dor. Porque venda é nobre. Venda é entender a dor do cliente e saber entregar a solução. Entregar a solução para ele. E quando ele não entregar a solução, ele saber dizer, cara, eu não consigo te ajudar. Então isso é correto. Ser correto, né, com o cliente, isso é muito transparente. Importante. Exatamente. Então acho que é sobre isso. Legal. O maior aprendizado da sua trajetória até hoje? O maior aprendizado da tua trajetória até hoje? Eu acho que foi na liderança, no líder que eu fui me tornando com o tempo. Legal. Porque eu não nasci pronto assim, né? Eu fui me tornando de acordo com os desafios. Eu acho que bom que eu soube controlar o meu ego, controlar as minhas vaidades, enfim, para conseguir crescer de forma sustentável. Massa. É um eterno aprendiz, né? É um eterno aprendiz, isso. Você tem que estar controlando todos os dias isso. Top demais. Artuzão, gostou do papo, cara? Excelente. Você eu acho que tem que mudar de profissão, tem que ser jornalista. tem que ser um apresentador. Pô. Legal, cara, legal. Cara, sempre bom conversar contigo, cara. Sensacional. Uma pergunta, Arthur. Importância da família, cara, nesse processo todo aí de evolução do Arthur. É a base. Pensa em ter filhos? Demais. Poxa, dos meus maiores sonhos é ser pai, né? A gente segurou, eu estou com 6 anos casado com a esposa, a gente segurou porque viu que não era o momento naquele tempo. Legal. Mas agora a gente entende que sim, que é o momento, a gente... cara, é muito... como é que eu posso dizer? Engrandecedor, né? E nobre mesmo, usando sempre a palavra nobre. Bem. E é muito nobre quando você entende o propósito da família, né? Como é que a transformação, o impacto da família na sociedade. Então, você trazer descendentes, né? Trazer pessoas que você vai cuidar, vai orientar, vai transformar essas pessoas corretas, né? Para que elas possam impactar mais ainda. Você está falando sobre o legado, né? O teu legado que vai continuar na Terra. Então, é muito nobre tudo isso e é um sonho, né, ser pai. Cara, muito bom. Nisso eu posso te afirmar que... É bom mesmo, né? É bom demais. Bom demais, muda tudo. Tudo que tu se desenvolveu nesse tempo, tu vai se desenvolver o dobro quando tiver um filho, porque tu vai ter uma motivação a mais, um gás a mais, o combustível a mais. Cara, é algo que te transforma como homem, assim, como pessoa, de fato. É algo que a gente começa a entender até mais o amor de Deus por nós. É mesmo. Porque, de fato, a gente agora
tem uma pessoa ali que você dá a sua vida por ela. Caraca, velho. Então muda tudo, cara. O pensamento. Eu achava clichê, né? O pessoal fala, quando você tiver um filho, você vai entender e tal. Mas, de fato, quando a gente tem, cara, é sensacional. Então, desejo que você tenha essa experiência, né? Eu tenho certeza que você vai ser um paizão e o seu filho vai ser, de fato, sortudo em ter um pai como você, que eu tenho certeza que você vai ser um pai maravilhoso. Amém. Cara, mais uma vez, Arthur, sei que seu tempo é corrido, né? Sua agenda. Foi bem difícil conseguir essa agenda aqui, né? Alguns meses, né? Perturbei muito a Isa lá por essa agenda, cara. Mas agradecer demais a tua presença, irmão. Que você é uma inspiração, de fato, como eu já lhe falei. Não só para mim, mas tenho certeza que para muitos que estão assistindo o nosso episódio. Saiu da mesma região que a gente. Tem um propósito muito parecido. Me inspiro muito em você. Eu tenho certeza que é só o começo. Você vai conquistar ainda muitas coisas, né? Tem como dar algum spoiler aí do que vem pela frente aí na trajetória do Arthur? Quais são os planos? Como é que a galera pode ver o Arthur posicionado aí nos próximos episódios, né? Assim, a gente já vem fazendo investimentos, né? Por enquanto na economia real, certo? Investimentos na construção civil, investimento em clínicas, enfim, a gente já vem fazendo investimentos. Então eu venho com esse braço de investimentos, mas a gente está monitorando teses de tecnologia, que é a minha grande expertise. Legal. Certo? Então eu não posso dar muitos detalhes, mas a gente vai vir aqui. O que eu posso dizer, que talvez vai dar um spoiler legal aqui para a galera, é que o sonhar grande ainda continua. A gente, numa garagem, sonhou grande em ser a maior do Brasil. E agora aqui de Fortaleza, né, Maracanaú, Ceará, a gente vai sonhar em ser uma empresa global. Então a gente vem com novas teses na área de tecnologia, visando realmente criar grandes coisas, impactar, criar novas histórias. E, estou muito motivado para isso, porque eu acho que empreender é massa, né? Construir é massa. É muito bom. Então, criar, e principalmente essa fase quando a empresa está começando, é muito massa, porque, você tem que pensar em tudo, prototipar, tal, pensar nos desafios. Quem gosta, né, dessa parte de desafio, é bom demais. E a gente está começando com um escritório num prédio comercial lá em Fortaleza, visando aí criar novas teses aí na área de tecnologia. O que eu posso trazer uma outra palavra, talvez uma visão aqui para que as pessoas possam entender um pouco a dimensão, é visando aqui um grupo, né, de empresas de tecnologia, visando aí atender demandas do mercado. O que a empresa tem que ter para o Arthur ser um investidor dela? Cara, ela tem que ter bons founders, né, bons fundadores, ela tem que ter um propósito, tem que ter um porquê muito claro, ela faz aquilo, ela tem que ter uma penetração grande de mercado e um poder de escala para conseguir atingir grandes mercados. E é isso. Eu vou analisar muito forte a cultura também da empresa, sabendo se a gente vai conseguir ser um sócio estratégico para poder realmente impulsionar o crescimento dessa empresa. Massa demais. Arthurzão, meu filho. Mas eu posso dizer uma coisa. Você vai me chamar, depois que a gente montar, você vai me chamar aqui para contar essa próxima novidade. Se Deus quiser. Se cada episódio tivesse avanço de patamar, estamos no caminho certo. Aí vira sócio, né? Vira sócio. Vira só, Felipe, né? Olha aí, será que já profetizou aqui, né? Quem sabe, essas características do investimento aí eu me vi em várias, tá? Então eu acredito que tem potencial. Arthurzão, cara, tamo junto. Deus abençoe sua família, você, seus planos. Conte comigo, que precisar. Você sabe que tem um parceiro aqui na Maracanaú, Pacatuba, né? Estamos juntos aí nessa jornada de impulsionar esse movimento empreendedor. Acho que nisso a gente tem a sinergia. E é isso. Quem nos assistiu até agora, muito obrigado. Siga o Arthur lá, Arthur Frota. Arthur com TH, Arthur Frota, é o Instagram, todas as minhas redes sociais é Arthur Frota, site, LinkedIn, Perfeito. Tudo Arthur Frota. Acompanha lá o Arthur, ele tem um canal que ele entrega muito conteúdo, estou lá dentro do canal também, né? Que é o Scali. Escala Matinal. Perfeito. Aí tem só uma novidade que eu acabei não contando aqui, que eu queria contar aqui para a audiência. Toda essa história da Talos, né? A gente vai estar lançando um livro. Legal. No primeiro trimestre do próximo ano. Estou já no finalmente escrevendo esse livro. Eu realmente me dediquei muito para escrever esse livro. Que Marlisson vai vir com um livro muito massa contando a história, mas não só isso, vai vir com a metodologia de escala de negócios, certo? E essa metodologia, cara, muito legal, é a metodologia que eu empreguei na Talos, que foi a metodologia responsável por todo esse crescimento, e a gente vai entregar isso, dentro de um livro, pela maior editora do Brasil, que é a editora Gente, fazer um lançamento nacional desse livro, visando realmente continuar aquela frase que eu falei muito aqui, que é impactar.
Então Legal. vai vir com esse lançamento desse livro e Tem o Márcio data vai já? divulgar. Tem data? Cara, vai ser no primeiro trimestre do próximo ano. A gente Legal. tô só acertando a agenda com a Editora Gente. A Editora Gente é a maior editora do Brasil e dos 100 best-sellers, todo ano, 75 a 80 é dela. Nossa, Então, os maiores best-sellers, os grandes escritores do Brasil lançam para a Editora Gente. E orgulhosamente eu estou lá na editora também, visando realmente aí levar aí essa voz, essa história para mais e mais pessoas. Que massa, cara, que legal. E a gente vai fazer um projeto bem relevante aqui na região do Maracanaú. Você está convidado. Obrigado. Não vou dar muitos detalhes agora, mas você está convidado. Espero contar com você lá nesse projeto que, de fato, tem muita questão de impactar vidas, impactar principalmente Obrigado. os empreendedores da região, que Legal. é tão desassistido, né? Sim. Então, você já está convidado, a gente vai conversar detalhes aqui. E você fique ligado lá também nas nossas redes sociais, Marlon, seu contador, Nobrecon, Nobre Edu, que esse projeto vem da Nobre Edu. E pode ter certeza que vocês serão muito impactados por esses projetos novos que a gente está lançando. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Fiquem todos com Deus, né? Um bom dia, boa tarde, boa noite. E até o próximo Nobrecast. Tamo junto. Valeu. Valeu, pessoal. Foi. Fala, meus nobres.